Bom dia, boa tarde, boa noite, meus filhotes e minhas filhotas de todo este Brasil. Está começando mais uma vez, para mim e para vocês, mais um Cantinho Cast. Eu sou a Tilápia Zangada e estamos aqui com convidados. Se apresenta aí, Renê. Não precisava demorar tanto, mas você pode se apresentar. Tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas filhotas e meus filhotes. Eu estou falando aqui dessa maneira de propósito porque eu sou o doppelganger do Tilápia. Meu nome é Renner e também conhecido como Otoshi, e eu sou convidado de honra aqui. E eles estão muito honrados em me receber, claro. Estamos mesmo! Maravilhoso, meu doppelganger! E eu aqui sempre com meu grande amigo Pedro. Fala, Pedro! Aqui é o Pedro, hoje estamos de volta para o programa, vamos persistir, sim, o podcast vai continuar e vamos falar de One Piece. Vocês acharam que a gente só ia falar de West Blue? Não, estamos da Alabasta. A gente ia juntar junto com o Skype, a gente ia juntar com o Skypedia, mas não deu, né? O programa tá grande pra caralho. Mas curtam a história, se empolguem, continuem assistindo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem nos e-mail. Logo, logo sairá nosso site, que ainda está em produção. Siga-nos na rede social. Qual é a nossa rede social? No Instagram, @cantinho_cast. Tem um bom programa. Então, vamos pro programa. Eu começo. Vou para encontrar os mares de Oblo. Para me tornar o rei dos piratas! Ser o maior espadachim do mundo. Eu vou para finalmente desenhar o meu mapa mundi. E eu vou para me tornar um valente guerreiro do mar. Vamos lá, rumo a Grand Line! Então a gente já pode começar aí, né? A gente tava falando no último episódio quando eles acabam de entrar na Grand Line e eles passam pela Montanha Invertida, assim adentrando a Grand Line, que é um dos mares mais perigosos. Quer dizer, não é um dos mares mais perigosos do mundo de One Piece, né? Tudo por onde ele navega, o mar mais perigoso, blá blá blá. Pelo que eu entendi, o oceano é a coisa mais perigosa, ainda mais nessa linha. Mas aí, como ele é muito grande, então, tipo, ao mesmo tempo que ele é o mais perigoso, é meio... Na sorte no azar, joga. É verdade, né? Porque existem 7 rotas que você pode pegar pra atravessar toda a Grand Line. Uhum. Sério? A gente descobre isso pelo médico... Como é que é o nome dele? Cronos? Ih, caralho, eu Calma aí, que eu sei. Qual médico? O que fica com a Labum. Crossel. Tá escrito na... tá lá. A gente vai encontrar ele dentro de uma baleia. Sabe-se Deus por que ele tá lá dentro. Então, é seguro. Na verdade, depois ele explica por que ele tá lá dentro. Ele tá lá dentro pra proteger a baleia. A baleia ficou lá, né? Por causa do bando do Brook, que deixou ela lá porque não podia levar ela junto. É porque ela era uma filhote na época. Eu ainda acredito que o nosso querido amigo Flapjack já nos ensinou que dentro de uma baleia é sempre seguro. Acho que vários lugares já ensinaram que dentro da baleia é um lugar bem seguro, né? Desde Pinóquio, as pessoas já sabem que dentro da baleia você consegue viver lá dentro, tranquilamente. Até... Você já pensou no cara bíblico, não tá? Não, eu tava pensando, na verdade, no The Boys. Quando eles literalmente vão pra dentro da baleia e lá eles conseguem sobreviver à batida de barco. Aí... Procurando Nemo também. Procurando Nemo. Verdade. É até divertido dentro da baleia. Aí, né, os nossos Mugiwaras, como o Pedro me corrigiu no último programa, encontram uma baleia-ilha, só que ela é uma baleia-ilha gigante. Ela é uma baleia grande dentro das baleias-ilhas, que fica arremessando a sua cabeça contra a Red Line, porque ela ainda espera encontrar os seus amigos, né? O bando pirata que deixou ela lá quando filhote para ser cuidada desse médico chamado Crossus. E aí, eles encontram o médico, por um acaso, dentro da baleia, porque o Luffy resolveu dar um porradão no olho dela. Maravilha. Esse cara é um senhorzinho muito simpático, que faz piadas um pouco idiotas, um pouco repetitivas e fora de contexto. Ele não é exatamente simpático, velho. A verdade é que ele tem uma cara meio assustadora e ele faz as piadas deles baseadas nessa
cara assustadora que ele tem. Aí todo mundo acha que ele tá falando sério, mas ele tá brincando. Sim, ele tá sempre brincando, né? O momento que ele fala, né? Não fiquem afobados, senão alguém vai acabar morrendo. Aí ele pergunta, aquele clima quem dramático. vai acabar morrendo? Eu, é claro. Sim, uma coisa muito importante que eu tava até comentando com o Pedro é que ninguém lembra por que da trama da baleia. Existem 2 ladrõezinhos de carne de baleia nessa situação, que é uma moça chamada Miss Wednesday. Já é com ela mesmo. Exatamente, pouca gente lembra que essa personagem vai se tornar muito importante alguns episódios depois, mas ela aparece primeiramente aí, roubando carne de baleia, junto com um truta chamado Mr. Nine. Aí o Luffy enfia a porrada nos dois, porque, se eu bem me lembro, é porque ele tava de saco cheio deles, era uma parada assim. Não, é porque ele tava defendendo a Labum mesmo, ele já tinha chegado a fazer amizade com ela nesse momento, eu acho. Ele chegou a fazer amizade com ela, mas realmente ele tanto é que ele bateu e ele não deu explicação. Tipo, a tripulação dele não tava entendendo nada, falou, por que você bateu neles? Não sei, não parecia certo. Foi a resposta que ele deu. Porque ele não concordou que o pessoal pegasse a baleia. Mas quando a gente para pra pensar, o objetivo desses 2 ladrões de carne de baleia era alimentar a vila deles por vários anos. Quando você para pra pensar assim, não parece algo tão ruim, parece algo lógico até. Claro. Sim, e ele 2 trapalhões, porque de bandidos eles não tinham absolutamente nada. Um era um covarde e a outra não tinha cara de bandida, sabe? Não tinha cara de pessoas más, como tem geralmente tipo Bug, tipo Arlong. Equipe Rocket total. Aí a gente descobre também, como é que era? A gente descobre sobre os long posts que o Croc fala pra Nami, como se navega pela Grand Line. Ele fala exatamente que eles chegam lá, ela já achando que vai conseguir ser a melhor navegadora assim que entra, né, na Grand Line, só que ele fala, nenhuma bússola normal consegue localizar qualquer coisa aqui. Daí eu não lembro se é na animação assim, mas eu acho que a bússola fica girando, né? Sim, por causa das ondas magnéticas de todas as ilhas, que é muito poderosa, e aí só um equipamento muito preciso pode navegar entre as ilhas. Mas eu nunca entendi uma parada do long pose, vocês me ajudem aqui. Ele registra o magnetismo de uma ilha e sempre aponta pra próxima, ou ele consegue voltar pra ilha anterior? Ele sempre volta pra aquela ilha que ele tá registrado. Aquela ilha que ele registra é o norte daquela bússola. Então, independente de onde ele estiver no mundo, vai sempre apontar pra aquela ilha. Rapaz, agora eu saquei. E aí é por isso que toda vez que eles precisam viajar, eles vão pra uma ilha diferente, eles precisam arranjar um log post da outra ilha que eles precisam chegar. E se você parar pra pensar, já é meio idiota, que se você determina um norte, agora falando como um cartógrafo, tipo assim, numa ideia de cartógrafo, se você já determina um novo norte e o cara tem um mapa pra onde ele vai navegar, é só eles fazerem um cálculo baseado nesse novo norte. Não é nada complicado. Pois é. Mas a trama, né? É divertidinho. E também, assim, se não fosse por isso, não seria assim que eles não teriam descoberto o Skypedia, né? Que eu acho que ele descobriram o Skypedia foi com uma pose apontando pro céu, não foi? Se eu não me engano... Ixi, aí eu não vou lembrar. Se eu não me engano, tinha um long pose e parecia que ele estava quebrado. Era alguma coisa assim. E aí, acho que a eu acho que eu dei um spoiler de que a Robin vai entrar na tripulação, mas assim... uma moça chamada Nicole Robin avisa pra eles que, tipo, existe uma lenda de uma ilha que existe no céu, baseada na história de um truta chamado... não lembro. Mas Tilápia, assim, é um negócio de 20 anos, velho. Spoiler, foda-se. Tá? Spoiler, foda-se. Porra. Roland, a história do Roland, o mentiroso. Aê, tem esse cara. Sim, mas voltando aqui, né, o nosso querido Croc, que ensina, né, pra eles que existem essas 7 rotas que são conhecidas, né, pra se fazer toda a Grand Line, e que todas elas levam a uma ilha no final dela chamada Loftail. Eu realmente não lembro. É tipo a ilha da risada. Alguém... Eu lembro do motivo. Aliás, o motivo é meio escondido, mas acho que o nome é bem esse mesmo. É isso mesmo. E que, curiosamente, essa é a outra parte mais engraçada, todos os piratas da 10ª geração, esqueci. Pior geração. Da pior geração, navegam por uma rota específica, eles nunca se encontram até chegar no arquipélago de Sabolt. Né? Eles andam na mesma rota? Não, eles navegam cada um em uma dessas 7 rotas. É porque pra atravessar, né, toda a Grand Line, você tem que passar ou pela... Como é que é o nome lá de cima? É pela ilha lá dos Teriubitos. Isso, pela ilha dos Teriubitos, ou você passa por debaixo, que é pela ilha dos Homens Peixe. É por onde todos os piratas passam. Todo mundo sempre tem que fazer essas 2 rotas pra você continuar. Então, aí o Luffy, né, chega até a perguntar se o tesouro de One Piece se encontra nessa última ilha.
E o Croc diz que a grande probabilidade é que seja realmente na última ilha. E que só uma pessoa chegou lá, que é o grande Goldie Roger. O mundo de One Piece é redondo? Eu penso que sim. No entanto, a Grand Line, ela é uma faixa, como se fosse um anel. Então por que a última... Por que as pessoas só não vão de ré pra achar a última ilha, então? Vão de ré? Ah, não, mas isso aí é porque toda pessoa que vem fora de qualquer outro dos mares que não seja da Grand Line, eles só conseguem pela Reverse Mountain, né? Então, na verdade, o nome desse arco, né, a montanha reversa, eles sempre vão desembocar desse lado, nunca do lado contrário. Olha aí. Mas aí também acaba sendo estúpido, porque tem outro método de você entrar na Grand Line, né, que é você atravessar o Mar Calmo. Se alguém é possível atravessar esse Mar Calmo, ele consegue chegar do outro lado. O Calbel. Na verdade, agora essa foi uma pergunta pertinente, né, tipo, como é que é a geografia do mundo de One Piece, né, que se... Sim, é uma coisa a se perguntar. É só lembrar também, lá nos arcos da frente, a gente descobre que o rei, que era da tripulação do Gold Roger, ele conseguiu nadar do arquipélago de Flambold até a Ilha das Amazonas. Então, tipo, alguém tão forte quanto ele conseguiria nadar, por exemplo, sei lá, de West Blue pra lá, ou de North Blue, a gente dependendo de como é que foi a organização dos mares. Né? É uma coisa, né? É porque, como você mesmo disse, existem piratas que não estão nem um pouco afim de encontrar One Piece, eles só querem ficar na deles. Acho que o Rayleigh é mais um desses casos. Eu acho que isso era aquele caso que era melhor a gente não ter discutido, que só vai piorar a situação. Só vai piorar a situação. Então, vamos em frente. O que acontece também esse pequeno arco, né? De alguns poucos episódios. É que, ao ver que a Labum, ela tá quase que meio que se matando aos poucos, né? Pra reencontrar os seus amigos, que meio que fugiram, né, da Grand Line. Então ela fica tentando bater a cabeça na Red Line pra destruir a muralha e poder rever os amigos dela. O Luffy meio que começa a enfiar a porrada na baleia, tipo assim, do nada. E aí ele começa a espancar ela até ela revidar. Quando ela revida, eles lutam alguns segundos e ele grita: acabou, nós empatamos. Aí ela olha perplexa pra ele e ele fica do tipo: agora vamos fazer o seguinte, eu não posso ficar aqui, eu preciso ir me aventurar, mas um dia eu vou voltar e a gente vai terminar essa luta. Enquanto isso, você fica aqui e me espera. Ele faz o desenho dos Mugiwaras na cabeça da Labum e fala: não vai bater a porra dessa cabeça na parede, porque senão vai manchar o desenho da nossa disputa, que é a promessa que você vai fazer comigo. Aí a baleia fica feliz, o Croc fica feliz porque ele fez a baleia feliz e dá um long pose pra eles poderem navegar. Ah, sim, outra coisa que também acontece, e agora você me lembrou disso, é que quando eles vão partir pra uma das ilhas, né, que é a Whiskey Peak, que é a ilha desses dois bandidinhos, que eu acho que eles dizem que precisam resolver uma parada lá. Eles caem na lorota deles por algum motivo. E aí o Croc olha pro céu e ele pergunta: e aí, Roger, você acha que esse é o grande pirata que nós estamos esperando? E deixa isso aí no ar, enquanto eles vão navegando pra próxima ilha. É a hora que vocês falam alguma coisa, quando eu calo a boca. Tá, como você falou, foi muito completo, não tem muito o que falar mais. Mas, ó, fica curioso a parte, tipo, parece que todo grande momento, todo mundo... Sempre tem alguém que conheceu o Roger naquele momento da história. O Roger, quando passou na Good Line, ele devia ser ninguém ainda, né? Então como é que alguém lembra do Roger? Ah, a gente não falou, mas tem um cara no bar lá naquela ilha antes da Grand Line, como é que é o nome da porra da cidade? Eu não lembro dela, mas é lá do Smoke. Ué, lá é a cidade onde o Roger nasceu. Onde ele foi executado também. A cidade do começo e do fim. Lá na cidade do começo e do fim. É porque o nascimento e a morte do Goldie. Tem um bar onde o Goldie adorava ir. E antes dele se aventurar na Grand Line, ele fala pro taberneiro lá. Ele fala: porra, acho que vou pro mar de verdade agora. E aí o cara fala: pô, irmão, tá louco? Você é um bom cliente, fica por aí, ganha uma grana legal. E aí ele sorri e fala: meu irmão, eu cansei, eu quero conquistar, eu quero abalar o mundo. E aí ele vê também no Monk a mesma expressão de aventura, né? De desejo por aventura. E ele fala: porra, esse cara lembra muito o Goldie. Agora que você falou, bem curioso mesmo. E tipo...
Eu acredito que, assim como o Luffy, por onde o Goldie passava, mesmo que ele não fosse um ninguém, ele deixava sua marca, todo mundo reconhecia ele. Eu acredito que seja isso. Então até que a gente tá descobrindo mais sobre isso nos arcos atuais, que a gente vai falar nos podcasts pra frente. Sim. Sim, a lorota que ele cai, na verdade, é dos dois, é porque ele caiu na história lá de que eles realmente precisavam da carne pra poder alimentar a população lá de Whiskey Peak, que era a cidade deles, e que é uma cidade que aceita qualquer pirata de braços abertos, porque é o que traz o comércio pra eles e o caralho a quatro, e é isso que leva os chapéus de palha pra lá. Ah, é verdade, eles são recebidos pra uma festa, né? E é onde começa toda a trama, né? Que, a partir desse momento mesmo, que a gente tem alguma coisa a ver com Alabasta, que é quando eles têm a introdução do Baroque Works. E o que acontece lá em Whiskey Peak? Alguém lembra? Então, eles são recebidos pra essa grande festa, eles festejam pra caralho, comem pra cacete, aí, tipo, todo mundo cai no sono. Ah, é, e aí nesse momento que a gente descobre que a Nami e o Zoro são dois caçacheiros, meu irmão. Puta que pariu. Ah, foi mal. Eu falei. Dois caçacheiros. Caralho, não consigo falar. Pinguço. Isso. Pinguço. Caralho, quase não foi, irmão do céu. A dicção tá uma delícia. Aí acaba que eles vão pra Whiskey Peak, lá eles têm esse grande banquete, acaba todo mundo dormindo e acabam descobrindo mais tarde que, na verdade, é uma cidade de caçadores de recompensa que trabalham pra Baroque Works, que é exatamente o bando aqueles dois que queriam a carne da baleia. Sim. Que, assim, né, exatamente um bando, né, que o Baroque Works, ao meu entender, né, eles não eram um bando de piratas. Por mais que... Sim, ele era uma organização criminosa. Assim, até a gente, de fato, chega... Quer dizer, tirando o arco do Chopper, todos os outros arcos até chegar a Alabasta são realmente bem curtinhos. Era questão de 2, 3, no máximo 6 episódios. Sim. São bem curtos. Então, eram coisas bem pequenas. Aí tem confusão, tem batalha, e ele, obviamente, o pessoal do Chapéu de Palha derrota todo mundo. O Zoro derrota todo mundo. Aí, é verdade, o Luffy nem tava acordando. O Luffy acorda E fica com com o raiva Zoro, do Zoro. enfiando a porrada em todo mundo, que fizeram uma tremenda de uma festa pra ele, e cai na porrada com o Zoro, que se irrita demais com o Luffy, e fala, pode vir, vou, tipo, se é assim que você quer brincar. Porque o Luffy fica irritado com ele, exatamente tá metendo a porrada em todo mundo, mas nos anfitriões, mas não sabia que o pessoal tava querendo era caçar eles. Ah, sim, e aí que a gente descobre que a tal Miss Wednesday não é uma membra oficial da Baroque Works. Ela é uma infiltrada do reino de Alabasta, é a princesa... Sabe o nome? Ela tinha um nome completo. Vivi. É Nefertari Vivi. Nefertari. Putz, eu sabia isso, só que eu tava achando que tava errado no Nefertari, velho. O Oda sempre faz esse joguete, né? De misturar muito os nomes das pessoas. Você tem nomes japoneses. Você tem nomes japoneses, você tem nome arábico, que o Nefertari é mais lá desse pessoal do Oriente Médio. Você tem nomes americanos, como o do próprio Barba Branca. Edward Gator. Exatamente. Você tem bastante. Ele usa bastante essa diferença de região pra também mostrar, acho que é pra mostrar o crescimento, quer dizer, mostrar que o mundo é grande, mas também não fala porra nenhuma. Agora a gente ficou até na dúvida de como é que é a construção. Agora que eles descobriram que a Vivi é a princesa de Alabasta, aí ela pede ajuda para eles, se eu me lembro bem. Sim. E eles decidem acompanhar ela até a ilha dela pra ajudar. No entanto, um dos ajudantes dela, né, um dos servos dela, fica pra trás e morre numa explosão de barco. O Mr. Nine não morre, não. Ele não morre, não. Ele se sacrifica. Agora você deu um spoiler, né, irmão? Ele se sacrifica pra eles poderem ir embora, mas no final o Oda... Eu não sei por que o Oda não matou esse cara, mas ele não morreu. Sabe Deus por quê. É tão idiota depois ressuscitar ele, que faz o sacrifício dele. Não, mas eu não lembrava nem que ele morreu, velho. Pra mim, eu tava indo pra lá, só que foi diferente. Acho que ele foi, na minha opinião, quer dizer, no que eu lembro, né? Pra mim ele só tinha ido direto, com outro pessoal. É porque tem um urubu e um macaco. Agora, por que tem um urubu e um macaco assassino na Baroque Works? Eu não faço ideia. Eu sei que esse urubu e esse macaco, eles são os assassinos da Baroque Works. Todo mundo que sai da linha, essa galera vai lá e mata. Ou então avisa pra um tal de Mr. Zero que a galera saiu da linha e pergunta o que tem que fazer com esse pessoal. Como eles descobrem, né, que a Vivi, na verdade, traiu eles, agora a vida dela tá em jogo. E por isso é um perigo pro Chapéu de Palha ajudarem ela. Mas mesmo assim, o Luffy sempre a fim de ajudar todo mundo, né? Ele vai lá e compra a briga dela. E aí esse cara tem que ir como isca, e aí eles meio que explodem ele e não explode. Eu também não sei como é que ele sobreviveu, só sei que ele sobrevive. Depois de Whiskey, quando eles decidem ajudar a Vivi, eles vão pra Little Garden. Que Lembra por quê?
o Little Garden, ele só cai na ilha. A Nico Robin aparece nesse momento. E ela fala pra eles que agora que eles sabem que a Vivi já traiu eles vão atrás de matar eles. Só que a Grand Line é um lugar tão perigoso, é tão ridículo tentar sobreviver, que ela nem precisa perder o tempo dela. Ela simplesmente deixa e ela fala, ó, a ilha é ali. E se vocês quiserem, o log pose pra chegar lá tá aqui. Pode pegar e ir lá. Eu nem vou me dar o luxo de perder meu tempo com vocês. Miss All Sunday nessa época. Miss All Sunday, você me lembrou ainda hoje, né? A gente ainda não sabia que o nome dela era Nico Robin. E aí sim eles vão pra Little Garden. Por que Little Garden? E que, antes disso, agora aí o Tilápia também fez uma referência, que até o Oda, eu não sei na verdade se é o Oda ou se é o pessoal que faz o anime, a Nico Robin sofreu whitewashing, pintaram ela de branca no anime. Sim, porque ela tinha um tom de pele mais escuro mesmo no começo da história foi ficando mais claro com o tempo. E ganhando seios, mas isso aí é tipo todos os personagens do... Sim, mas eu reparei, muitos dos personagens, o próprio Soap, ele ficou mais branco também, ele tava branco. Sim. Como era? Eu não vi o anime, eu li o mangá. Mas eu vou te falar, em relação ao mangá, não dá pra dizer muita coisa, porque o mangá é tudo preto e branco, né? E o tom de pele dela no mangá não era exatamente mais escuro que os outros, era tudo a mesma cor. Então pode ter sido realmente uma alteração pelo pessoal do anime. Por quê? Whitewashing. Ó, o preconceito aí enrustido na galera que pinta o anime do One Piece. Porque se você olhar, por exemplo, artes originais do mangá mesmo, desses primeiros arcos, você vai ver que o tom de pele do Usopp, por exemplo, é o mesmo tom de pele do Luffy e dos outros. Isso é verdade. Nas capas do mangá são iguais. Assim, o que eu diria da diferença de tom de pele não é nem exatamente porque eles são pardos ou porque eles são, tipo, literalmente de outra etnia. É porque eles só pegaram um pouco mais de sol. Essa que eu diria, assim, uma diferença mesmo na arte do mangá, né? Das capas do mangá. Do anime, realmente, sei lá, velho. Eu, particularmente, eu conheci o One Piece, foi na TV aberta. Na TV aberta? Na TV aberta? Sei lá, mas foi, tipo, na TV, não foi em site. E a gente pegou aquela da empresa americana chamada 4Kids, que também censurou pra caralho o Yu-Gi-Oh! E, mano, a censura era bizarra, no nível de trocar o cigarro do Sandy por um pirulito. Eles tinham personagens que eram negros e transformaram brancos, armas de verdade eles transformaram em arminha de água, removiam facas, tiravam o decote feminino e essas porra, velho. Você falando sobre quando começou a ver One Piece, me lembrou que o One Piece que me introduziu ao mundo dos animes. Tipo assim, a gente já cresceu com os animes da televisão aberta, beleza. Mas One Piece foi o primeiro anime que eu vi... Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros, porque veio num pacote completo, pelo menos, digamos assim. Mas foi um dos primeiros animes que eu comecei a ver em japonês, legendado. Isso em RMVB ainda na época. Nossa! Porque um amigo meu gravou pra mim um CD com alguns episódios de... Não, um DVD com alguns episódios de animes. Aí nesse DVD tinha, se não me engano, Code Geass, tinha outros animes, e aí 3 DVDs era só One Piece. Tinham 300 capítulos. Hoje em dia, né, se a gente baixa qualquer vídeo com 90 mega, a gente acha que a qualidade é uma merda. Imagina em RMVB, que era 24 mega o tamanho do episódio. Pois é, né? Aquele tempo lá a gente assistia umas coisas meio... aceitável que tinha. Então vamos voltar ao arco Little Garden, que o que acontece nessa ilhazinha deles? Eles chegam tranquilo, eu acho. Foi pra sair que deu trabalho. Eu acho que pra sair eles precisaram realmente da ajuda dos gigantes pra conseguir sair da ilha. O Dorin e o Brog. O Luffy se encanta pela história deles e descobre que os dois são dois idiotas, que eles estão brigando há mais de 100 anos por um motivo besta. Não, são dois. O Luffy não acha que eles são idiotas. O Luffy ele completamente apoia. Também, Porque o Luffy também é um idiota. E quem fica encantado é o Soap. O Soap, né? Porque o Soap ele já dizia que encontrou a Ilha dos Gigantes antes lá, e gigantes de verdade, então ele fica encantado com a história do lá. Acontece alguma coisa no começo do anime que eles se separam, se eu não me engano. Que, se eu não me engano, o Soap ele fica do lado e o Luffy ele acaba encontrando o outro. É porque o Sanji e o Zoro vão competir pra ver quem pega o maior bicho pro almoço. O Luffy vai cutucar insetos e ele quer achar um besouro Hércules gigante. A Nami tem que explorar a ilha porque o Long Pose tem que registrar
magnetismo da ilha. Eles não sabem quanto tempo vai levar. Ele é um tempo muito variável de ilha para ilha. Pera, isso já é o Novo Mundo, então? Hã? Não. Não, o Novo Mundo é depois da Ilha dos Homens Peixes. Então isso é o Log Pulse antigo ainda. Não, é porque depois do Novo Mundo eles usam um Log Pulse que são 3 bússolas. Aí eu lembro que tem que fazer esse registro. Então, Little Garden, na época eu lembro de ter assistido, foi um arco até interessante, exatamente por isso. Os dois descobrem da briga do Dory e do Brog, tanto o Luffy quanto o Usopp. Aí cada um toma um partido. Agora eu não lembro quem escolhe o lado de quem, mas cada um toma um partido. Mas o motivo era uma coisa idiota. Eu lembro que o motivo da briga dos dois... Pra ver quem pescou o maior rei dos mares. Então, era um motivo muito imbecil. Assim. Enquanto um claramente era 2 milímetros maior que o outro não aceitava isso. Então eles caíram na porrada pra ver quem é que tinha razão. E foi uma briga de 100 anos. Assim, que ainda está acontecendo. Não, depois que o Luffy passa por lá, eles se aquietam. Não, mas ainda a gente não continua. Depois no mangá mostra uma capa, eles ainda estão lá. Eles só perdem as armas, eles continuam na mão. Guerreiros orgulhosos de Elbaf. E a justificativa da luta é que, de acordo com as regras de Elbaf, se eles não conseguem entrar em acordo e um aceitar a derrota, eles têm que lutar na mão para decidir um vencedor. E aí o deus deles decide que correto é aquele que fica vivo. E como nenhum dos dois nunca morre, eles sempre empatam a luta, então a disputa permanece. Sempre. Vai dali pra todo sempre. Tem isso aí também. Mas aí, assim, o core dessa porcaria aí foi pra a Nami ter sido picada por um inseto desconhecido pré-histórico. Sim. Passar muito mal e eles necessitarem de um médico. E ter a real necessidade de ter um médico no grupo. Então foi pra isso que foi o Little Garden, na minha opinião. Não, tem a introdução de mais 2 vilões, que é o Mr. Tree da... Não, esse é o Tio. Esse é o Tio? Então, o Mr. Tio, que é o da vela, e a Miss Doublefinger? Eu acho. A Doublefinger é artista? Acho que é. A Miss Doublefinger, que são 2 usuários de Akuma no Mi. E que nome caralho. Doublefinger? Sei, tem um corpo de cera e manipula cera, e a outra manipula emoções através das cores. Mas que eles, tipo assim, eles só aparecem bem rápido também. Uma coisa Não, é bem demorado, é bem chato, porque o cara é um artista. O arco só tem 6 episódios, como é que foi demorado? Cara, 4 episódios é só espelho na puta, só pra tu ter noção. É ele rodando um bolo porque ele quer fazer uma escultura de cera do Zoro, da Nami e da Vivi. Cara, que porra insuportável de chato. Ah, sim, e o Sandy descobre que um tal de Mr. Zero mandou esse cara pra matar eles nessa ilha. Que aí quando eles descobrem que existe um cabeça pensante no Baroque Works. Sim, o que é um Dendemushi, você fala? O Dendemushi. Isso aí ele descobre que é um Dendemushi. Que é um caramujo ou um cara... É um caramujo. É um caramujo. O caramujo que é um telefone. É muito bizarro. Já explicaram esse bicho? Ele é um ser vivo. Que por um acaso é um telefone. Não, eles conseguem se comunicar entre si. Aí o pessoal não fala exatamente se é telepatia que eles têm entre eles, mas eles existem esse tipo de conexão. E que eles também fazem vídeo chamado. É verdade. É verdade. Eles não só fazem vídeo chamadas, como são câmeras também. É muito louco. E aí o Sandy fala pra esse cara que tá todo mundo morto. Então vamos agora seguir pra ilha de... Cada ilha, né, dentro de One Piece, da Grand Line, não de One Piece, elas têm uma característica única. Seja climática, seja de monstruosidades, seja disso. Cada ilha é única. Nenhuma ilha é igual. Mas eles realmente falam, né? Tipo, ilhas de inverno, ilhas de verão, ilhas de outono. Eles têm esses nomes. Porque a ilha fica eternamente num clima... Que é o caso da Ilha de Drum. Ela é a ilha do inverno eterno. Exatamente. E eles descobrem nessa ilha que existia um médico supremo que conhecia a cura toda e blá 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 e... Na verdade, era um reino de médicos. Tinha uma parada assim, né? Que eles eram conhecidos pelos médicos deles. Não, mas não era um reino. Sim, era um reino, sim. Era um reino que ele tinha conhecido por sua medicina avançada, porque tinham muitos dos melhores médicos do mundo nesse reino. Sim. Mas não é que era um reino de médicos. É porque o rei, o Apple, eu acho que foi ele ou foi o pai dele que caçou isso, buscou isso, né, na verdade. Sim, o pai do Wapol, ele era um rei bondoso e ele ajudou muito a medicina naquele país lá, ele cuidou bastante e tinha médico para todo mundo e de graça. Só que aí quando passou isso pro Wapol, filho, e o Wapol, ele era uma pessoa muito mimada, muito egoísta, e ele decidiu que as pessoas, se quisessem se tratar, tinham que vir pedir para ele, e ele que tinha que autorizar. Então ele reuniu todos os médicos e juntou só pro grupo dele. Ele virou um tirano. Aí quando eles ainda
Então, acabam de chegar nessa ilha, né? O Luffy... Eles conhecem o Apple primeiro, né? Eles meio que comem o navio do ele dá uma mastigada lá no navio do Luffy, aí o Luffy fica muito putaço e arremessa ele no oceano. E a galera tem que ir lá buscar ele, porque ele é um usuário. Ele é um usuário de Akuma no Mi. E ele tem a fruta, acho que é a fruta da fome, uma parada assim, né? A fruta do estômago. Eu sei que ele consegue comer qualquer parada. Só lembrando, foi nesse momento, tipo assim, num arco de transição de Little Garden pra Ilha de Drum, ou foi da Ilha de Drum pra Alabasta que aparece o Garp? O Garp, ele aparece... Cara, no começo, é bem no começo. Então é quando eles estão indo pra Whiskey Peak ainda, né? Assim. Quando eles estão indo pra Whiskey Peak ainda, o Garp aparece. Vamos dar um comentário sobre o Garp aí, porque ele é um personagem, assim como o Barba Branca, eu acredito, um dos personagens que tem maior... amor dos fãs? Eu acho que é isso, dá pra ser o maior fandom. Eu acho que é fandom, certo. E tem que ter mesmo, porque é o meu personagem favorito da vida, não só de One Piece, mas da vida. É um personagemzinho maravilhoso, cara. É a junção perfeita de como é você ser muito foda e muito despreocupado. Agora, uma coisa que talvez você possa me dizer é: por que diabos ele tem um capuz de cachorro? Alguém aí sabe? Tipo, velho, ele tem um capuz de cachorro, ele matou um cachorro gigante? O que rola? Cara, não sei, eu nunca nem prestei atenção nisso. Ué, coloca aí no Google Imagens agora, Garp, e coloca assim, barco, vice-almirante Garp. É uma cara de cachorro. Coloca esse cara que ele tem um capuz de cachorro. Tipo assim, alguém já percebeu que ele teve que matar e esfolar um cachorro vivo pra fazer aquilo? Você sabe que não necessariamente precisa matar, alguém pode ter feito, né? Ai, meu Deus. É pra isso que existe artesão. É, claro que foi isso. Não existe só açougueiro no mundo, cara. Ok, eu não lembrava disso de jeito nenhum. Não consigo nem pensar no motivo pra isso. Ninguém pensa. A primeira coisa que eu pensei é do tipo, cara, ele matou e esfolou o cachorro pra fazer essa parada? Por que ele fez isso? Você já pensou mas pera, eu achei uma imagem aqui que talvez tenha a ver com alguma tribo que ele foi, porque tem outra imagem parecida que é um lobo, uma cabeça de lobo, só que não é o Garp, é um Xandia Chef. Então talvez ele tenha conseguido isso como agradecimento por algum motivo nessa ilha, ou dessa tribo. Olha aí, a tribo de Xande, a gente ainda vai falar deles daqui a pouco. É na área do Saibinha. Né? Mas será que é o mesmo? Bom, não sabemos. Querem mandar uma mensagem pro Oda? Eu sei que ele ouve aí o podcast. É o único ouvinte do Japão, né? A gente tem um ouvinte no Japão lá, eu tenho quase certeza. Tudo indica, todas as pistas levam a crer que Oda ouve este programa. Nunca duvidei. Não duvide. Esse safado só tá esperando a gente falar aqui no final do One Piece pra ele poder escrever logo essa porcaria. A gente tem uma boa ideia, então dê boas ideias aí que a gente sabe que Oda ouve a gente. Eu ia falar, escreve nos comentários, mas não tem comentários, tem? Ainda não. Futuramente teremos o nosso próprio site, já vou dizendo spoilers aqui. Spoiler. Teremos o nosso site cantinhocast.com.br e lá também teremos a nossa parte específica para enviar suas dicas, caneladas do episódio, essas coisas. Propagandas à parte. Foi um bom toque, Renan. Foi muito bom. Quer dizer, o toque. Então, voltando aqui pro Garp, que é um dos meus personagens favoritos, a gente descobre que o... Caralho, como é que é o nome do filho da puta do Machado? Que tem amor de Machado? O pai do moleque loiro lá, que eu esqueci o nome. Nossa, agora sim, todo mundo sabe o que você tá falando. O pai do moleque mão de loiro. Machado, pai do moleque loiro? Porque vira amigo do Kobe. Cara, como é que é o nome? É o primeiro vilão que o Luffy enfrenta pra libertar o Zoro. Não, na verdade é o segundo. É o segundo. A primeira é a Elvira. Lembra dele? Ele era um marinheiro que queria... É um marinheiro muito filha da puta, que não se importava muito com ninguém. É o pai do Helmelpo. Agora sim. Tá todo mundo sabendo o que você tá falando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. É o pai de quem? Morgan. Isso! Morgan. O filho dele é o Helmelpo, que fica com o Kobe, que é o loirinho. Sim, eu lembro do filho dele. Tô tentando lembrar o nome pra pesquisar. Então o nome dele é Morgan. Isso. O Morgan vai ser executado. E ele vai ficar sob a supervisão do vice-almirante Garp, o herói da marinha, também conhecido como Garp o Punho.
descobriremos depois que ele é tão poderoso que ele só utiliza as mãos dele. Ele se recusa a utilizar qualquer outro tipo de arma, porque nunca seria tão eficaz quanto o punho dele. Aí, a gente descobre que machadada no peito depois de dormir por comer, por quantos? 800 donuts? 823 donuts. Conquistando assim um dos recordes de maior experimentador de donuts da Grand Line. Ele mal sabia que estava ferido. Personagemzinho maravilhoso. E foi nesse episódio também que a gente descobre que ele vai adotar o nosso querido Kobe Covarde para se tornar um grande marinheiro. Junto do... Como é que é o nome do ali? Herumepo, que ele chama. Herumepo. Em japonês, Heumelpo. E a gente ainda vai ouvir falar muito desses dois. Muito lá na frente, movimentando a história de uma... Esse é o dos post-it do Oda que fica grudado. Ah, não, meu jovem Pedro. A gente conversou sobre isso também. Nesse episódio, o Kobe, ele se vê de novo em frente a uma grande injustiça, que era o Morgan. Ele estava disposto a matar o próprio filho para poder fugir do barco, sem se importar muito. Eu acho que ele nem lembra que ele tinha um filho, que ele estava segurando o filho dele e ameaçando de morte. Ele fala que aquele personagem é tão covarde, ele é tão ridículo, que ele nem considera ele como um filho. Então por isso que ele nem se importaria de tirar a vida a ponto dele conseguir escapar, mesmo à custa da vida do próprio filho. E a Marinha, vendo tudo isso, e não se importando também muito com o filho dele, está pronta para executar tanto o coitado do filho dele, quanto o Morgan. E aí o Kobe entra na frente de um canhão, desobedece às ordens dos oficiais superiores dele e diz que aquele rapaz é seu amigo. E, portanto, ele vai fazer de tudo para poder ajudar ele dentro dos limites da justiça que ele tanto acredita. E mais na frente nós vamos ver ele fazendo isso mais uma vez. E, novamente, essa cena toda só acontece porque o pessoal achou que o Garp estava morto após levar um corte de machado no peito. Mas o desgraçado só estava dormindo. Literalmente só isso. Vocês estão dizendo que isso aí tudo acontece antes do pessoal encontrar o Zoro? Ou antes de encontrar o Chopper? Se você quiser saber onde é que vai na Netflix. E vai lá na Entry the Grand Line e os primeiros episódios lá você vai ver esse... Então, eu acho que isso é até antes de Whiskey Peak, alguma coisa assim. A gente é assim que eles entram na Grand Line e o Luffy pega um jornal e vê a cara do Kobe. E aí eles contam a história, né? E por um acaso, como o Garp tá junto deles, se torna uma coisa muito importante. É no episódio 69. Ah, tá. Não, isso é mais atrás, tá? Entendi. É bem mais atrás. É porque é bom ressaltar o Garp, né? Que aí toda essa história, o Garp, ou o nome dele completo é Monk D. Garp, ele é avô do Monk D. Luffy e pai do Monk D. Dragon. Exatamente. Que família, hein? Que família boa, né? O maior revolucionário do mundo e o homem mais procurado do mundo. Uhum. O maior na verdade, herói. O herói da Marinha, um dos maiores almirantes, que nunca alcançou o cargo de almirante, pois odeia responsabilidades e não vai muito com a cara dos dragões celestiais. E os almirantes tendem a se tornar guarda-costas pessoais dessa galera. Então ele nunca quis assumir essa responsabilidade. E jogou tudo na mão do seu grande amigo Sengoku. Coitado, né? Isso aí só foi um pouco porque a Ilha de Drama é tão chata que a gente prefere falar de uma coisa de 2 episódios que aconteceu bem antes. Não, 2 episódios importantíssimos. Só voltando a fazer um resumo bem rápido da Ilha de Drum. Nessa história toda, quando eles chegam na Ilha de Drum pra poder socorrer a Nami, o Zoro fica cuidando do barco. Sim, e sem camisa. Treinando na neve, porque ele acredita que em temperaturas muito baixas ele conseguiria ter mais resistência no corpo dele, ele só consegue várias câimbras e uma gripe. E eles descobrem que a única pessoa que talvez conseguiria curar a Nami seria a bruxa. E quem era a bruxa? Era uma médica misteriosa que aparecia na vila de vez em quando, para poder ajudar o pessoal lá que estava passando por necessidades, no caso de doenças ou alguma coisa assim. E eles falam que eles poderiam encontrar esses medicamentos, ou, na verdade, não é um medicamento. Essa médica, essa bruxa, fala que ela precisa de uma folha, uma flor. E essa flor só era encontrada dentro do castelo de Wapol, que fica em cima de uma montanha. Ah, é verdade. E quando eles estão nesse caminho para essa montanha, eles encontram uma criatura estranha, no qual o Luffy acha que é um Tanuki, né? Que a tradução correta é um guaxinim. Quer dizer, é um tipo de guaxinim, mas aí eles traduzem direto como guaxinim. E obviamente o Luffy quer comer.
Porque ele tá subindo essa montanha com o Sanji. E o Sanji quer matar essa criatura pra preparar, porque acha que daria um bom ensopado. Lembrando que eles foram atacados por coelhos sanguinários gigantes. Isso. E obviamente o Sanji matou todo mundo em vez de comida. Na verdade, ele chuta todo mundo, né? Eu ia falar bate em todo mundo, mas ele não bate ninguém, ele chuta as pessoas. É uma forma de bater em alguém, você sabe, né? Não é. Top socão é soco. Chute, na verdade, não é soco com o pé. Inclusive, vocês sabem por que o Sanji ele luta com os pés? Bom, a gente explicou no primeiro programa que ele foi salvo, né, pelo um pirata, um grande pirata, que era muito conhecido por ter uma perna muito forte e chutava muito bem a galera. E como ele foi salvo por esse cara, eu imagino que ele tenha treinado o Sanji na arte do chute. Ou na verdade eu acho que Sim, mas não. É pelo objetivo de cozinheiro, não é? O objetivo dele é porque ele é cozinheiro. Ele acha que as mãos dele devem ser utilizadas só para cozinhar. Então ele não suja as mãos dele numa luta. Então ele só chuta por conta disso. Bem lembrado a gente ressaltar isso. Mas, de novo. Assim você quer dizer então que um tapa é um soco de mão aberta. Tá, é um soco de mão aberta. Que não vale no top socão. Então, vamos fazer isso. E só que enquanto eles estavam caçando essa criatura misteriosa, porque essa criatura é uma coisa pequena, de um cabeção com um chifre quebrado, obviamente tinha chifre e um deles estava quebrado. Nariz azul. E eles vêm a conhecer ela vem a conhecer exatamente agora o novo integrante do bando, Tony Chopper. Tony Chopper. É isso aí, que pra quem vê o anime japonês. Pra quem vê o mangá, foda-se, né? Lê de qualquer jeito. Aí eu gostei ali. Aí eles vêm a conhecer essa criatura que comeu a Hito no Mi, ou a fruta do humano, não do homem, do humano. E ela já, antes mesmo de comer a Hito no Mi, ela já sofreu um preconceito no seu bando de cervos? Renas. No seu bando de renas, por ela ter um nariz azul. Sim, era visto como um monstro. Exatamente. E quando ela come a Hito no Mi, e ela consegue adquirir a forma de humano, ela acharia que, já que ela é rejeitada pelas renas, ela seria aceita pelos humanos. Mas foi muito pelo contrário, exatamente por ela parecer uma criatura monstruosa, e que antes mesmo deles subirem nisso, pro castelo lá de Wapol, o chefe da vila fala sobre o abominável Homem das Neves que tem nessa floresta. Sim. E é exatamente o Chopper na figura de homem dele, que ele é muito grande, bombado, e obviamente é uma rena bombada por aí. Aí ele encontra o Chopper, aí eles descobrem que o Chopper é aprendiz do maior médico atual, conhecido, né, do One Piece, que era o antigo doutor Hiruruki, ou Hiruruki, não sei, eles trocam R por L e fica foda de saber como é que pronuncia. Acho que é Hiruruki, né? E ele cresceu aprendendo as técnicas com esse doutor, que falava que não existe essa coisa de preconceito, porque se há doença, essa doença pode ser curada, independente do método que ele possa usar. Aí isso que era, na verdade, esse doutor acabou sendo meio que exilado por causa disso. Ele independia do método que ele usasse, ele ia descobrir a cura para qualquer doença que existisse no mundo. Mas meio que ele era o péssimo do médico, né? A moral é que ele sempre estava tentando descobrir uma cura, então ele estava sempre no experimento, ele estava sempre errando. A galera não curtia muito ele. Exatamente. Então, porque ele cagava pro método. Ele só queria saber do resultado. Ele meio que praticava medicina ilegalmente. Vamos dizer assim. Mas isso treina muito bem o Chopper. Quando o Dr. Hiruruki morre, ele acabou junto da bruxa, que a bruxa, já que o Apple ele saiu do castelo, porque o motivo do Luffy se encontrar com o Apple, agora eu não tenho certeza dos fatos, mas é porque ele já tinha saído da ilha, não foi porque a ilha se revoltou, eu não lembro se foi porque a ilha se revoltou com ele ou porque ele quis, mas ele eu lembro dessa parte. Ele tava atuando como Apple pirata, foge da ilha porque a ilha estava sendo atacada por um bando de piratas. Em vez dele pegar os soldados do castelo e defender a vila, ele resolve fugir da ilha e deixar eles se virarem com os piratas lá. E aí, enquanto ele foge, a doutora Kureha aproveita pra tomar o castelo dele pra ela. Essa é a galera do Barba Negra? Eu acho que é a galera do Barba Negra. Alguma coisa me faz parecer lembrar que era a galera do Barba Negra que foi tocar o terror nessa ilha aí e ele saiu correndo. Mas se for, a gente
ouve, né, falar do nome do pirata mais desgraçado que essa história vai ter. E é Barba Negra. Foi o pirata que fez eu mudar meu ritmo de assistir o anime e ir pro mangá. Por quê? Porque foi exatamente nesse momento. Porque é spoiler lá na frente, né? Depois que acontece aquele evento lá da Marinha lá, aquele evento depois que o Barba Negra captura o irmão do Ruffy, sabe? Ixi, mano. E aí acontece 3 sagas na frente, quer dizer. Depois que acontece aquilo com o irmão do Ruffy, eu não sei até onde vocês vão cortar, então eu tô tentando falar o menos possível. Eu não me aguentava pra saber o que aconteceu, e aí foi aí que eu comecei a ver o mangá. Olha aí, o cara é desesperado pelo final. Mas o final não existe até hoje, mas não aprendeu nada. Não era desesperado pelo final, era desesperado pra saber o que ia acontecer depois. Porque a gente assiste o episódio e sabe que vai ter episódio só semana que vem. E no episódio que a gente acabou de ver, acontece aquilo com o irmão do Ruffy. Aí você fica, não é possível. Caralho, não, velho. Não. E o Ruffy, não, caralho, Ruffy, caralho, não. Aí eu tive que... Essa é uma reação bem genuína mesmo. Muito. Eu lembro de ter feito isso quando a gente tava na saga de Water 7, pra falar a verdade. Quando eu saí do anime pra ir pro mangá. Aí eu revi o anime pra voltar a acompanhar e parei na saga dos Homens Peixe, porque é uma merda. Sim, depois eu voltei a rever o anime e eu parei de novo no time skip. No time skip? Depois eu parei de ver o anime no time skip, fiquei só no mangá. Nossa, isso aqui... Parou num tempo bom. Parou num tempo bom. Não, o final do time skip é uma porcaria. Então, parou de ver o anime num tempo bom, velho, porque é muito filler no anime, nessa época. Pois é. Aí, de novo, viu como que a história é tão chata que a gente se perde no negócio? Não é chato não. Ilha de Drama é chata. Essa história é tão importante que ela se encaixa com absolutamente tudo que acontece. É por isso que a gente acaba se perdendo, velho. Essa história é mais importante do anime. Isso é um ponto legal, né, de falar que o Oda, por isso que eu falo do Pochit, o Oda, ele sabe referenciar muito bem os personagens. Ele consegue, que nem a gente fez com o nosso grandíssimo amigo Iago, assim como no MCU, ele bota pontos pequenos dentro do arco, que futuramente ele volta a puxar desse ponto e faz uma boa construção do personagem. A Labum, que a gente veio a comentar agora, ela tem uma importância, a gente descobre o motivo dela agir daquele jeito e o pessoal que ela conheceu umas 2 sagas à frente. Sim, 2 sagas à frente conheceremos um dos membros da tripulação que abandonou a Labum da filhote e a gente descobre que eles realmente morreram na Grand Line. Era a história trágica. Nossa! E aí é por isso que a Labum, eles nunca retornaram pra ver a Labum. Sim, a gente descobre que o Croc, na verdade, mentiu pra Labum. Ele só queria acabar com o sofrimento dela, só que tornou tudo pior. Deixou tudo pior. Exatamente. E esse arco, na verdade, eu vou ter que fazer um sacrifício de rever, já que o meu colega Tilápia não quer ver. Não, Thriller Bark. Não, ouvinte. Thriller Bark é uma bosta, não percam tempo. Thriller Bark tem 2 coisas que são incríveis. Um é a Pero lá, a Garota Fantasma. Sim, a Garota Fantasma. Ela é incrível. Eu acho que é um dos segundos personagens que tem mais fanfic hentai na internet. Sim, é por isso que ela é incrível. O Zoro, na verdade, sempre traz essas gurias pra junto dele, né? E a segunda coisa é uma coisa que... A segunda coisa que eu acho muito interessante dessa saga, além de introduzir o Shichibukai, se eu não me engano, que eu acho que é o... Não é eles que introduzem, porque na base tem o Crocodile. Mas ele fala um pouco mais sobre. Sim, porque no começo só mostra o Crocodile e agora a gente sabe que explica melhor sobre os Shichibukais, quanto sangue, como é a organização deles. Mas tem uma coisa muito interessante que mostra o poder do protagonismo do Ruffy, que ele adquire os poderes que ele só adquire em Thriller Bark e em nenhum outro lugar e nunca mais vai ser visto no resto. Ou talvez não, talvez o Oda lá na frente volte com isso, não sei, eu acho difícil. O poder do protagonismo? Qual foi? É o poder do Nightmare Ruffy. É verdade. Isso aí, velho. Caralho, que bosta. Tipo, o mais próximo de parecido com isso é o Ruffy lá na frente do mangá, já quando ele adquire o Haki e aí ele pega o Gear Third, é o que ele fica mais próximo de Nightmare Ruffy. Mas não tem absolutamente nada a ver e nada igual, além da aparência. É verdade. Vamos chegar lá em Thriller Bark, vamos comentar, que eu tenho bastante. Tem alguns pontos negativos também pra falar desse arco. Voltando. Na Ilha de Drum, quando eles resolvem tudo, eles... Não, fala porque que o Totô
Dr. Hiruruki morreu. Ah, Não, você sabe. Até foi assim. Ele tava doente. E ele já se consultava com a Doctorine? A Doctorine é exatamente a bruxa. É a Sim, bruxa. ele já se consultava com a Doctorine e ele sabia que ele tinha uma doença. Na verdade, eu acho que uma porrada de personagens do One Piece pega umas doenças incuráveis do nada, né? Mas isso se chama vida. Velho. Tá bom. Então, na vida de One Piece, a galera às vezes pega umas doenças incuráveis e mesmo na ilha dos melhores médicos do mundo, não existiam médicos bons o bastante pra curar ele. Na verdade, eu acho que ele até se consulta com a Doctorine e ela fala do tipo, cara, toma esse bagulhete aqui que, velho, vai meio que ajudar você, vai te poupar da dor e tudo mais. E enquanto ele ensinava, né, medicina pro Chopper, ele fica muito doente. E aí o Chopper se vê na obrigação de salvar o seu mentor. E aí ele vai procurar um cogumelo, eu acho que uma folha, Cogumelo que ele viu em algum livro que poderia curar qualquer coisa. Sim, porque o próprio, né, Dr. Hiruki, ele achava que existia cura pra tudo. E ele mesmo queria achar uma cura pra ilha, né, pra ilha de inverno perpétuo na qual eles viviam, que era muito triste, muito sombria, e a alegria, né, a alegria de viver já tinha deixado aquele lugar há muito tempo. Aí é culpa do Loki, é culpa da inverno. Bom, seja lá de quem for a culpa, esse cara estava disposto a curar, né, tudo aquilo. O Chopper, ele se vê na obrigação, né, de curar o seu mestre e dá uma... Como é que era? Acho que um cogumelo ou uma planta errada pra ele. Então, E o que aí, acontece? Essa parte eu lembro muito bem. Porque eu assisti semana passada, porque eu achei que eu ia gravar semana passada. Ah, então manda bem, irmão. Manda bem. Bora. Beleza. O que acontece? O médico ele ficou muito mal e o Chopper se sentiu na obrigação de curar ele. Aí ele lembra de ter visto no livro desse cogumelo que curava tudo e qualquer coisa. Então, ele foi em busca desse cogumelo e ele enfrentou o inverno, ele enfrentou a nevasca, ele enfrentou tudo, procurando em todo lugar possível. Foi lá aí que ele quebrou o chifre dele. Sim. E aí ele encontrou o cogumelo e levou de volta. E quando o médico vê o estado do Chopper, todo machucado, todo lascado, mas sorrindo com o cogumelo na mão, ele olha pro cogumelo, ele percebe que o cogumelo, na verdade, era um cogumelo venenoso. Mas visto que o Chopper se esforçou tanto para tentar salvar ele come o cogumelo com alegria e acaba aceitando a própria morte pelo cogumelo do Chopper. O Chopper, ele não fica sabendo disso, ele não entende do porquê que o médico morreu. Só que mais tarde, quando ele é aprendiz da Kureha, a Doctorine, a Doctorine explica pra ele se sente muito culpado depois por isso. É porque, como último pedido da vida dele, ele pede pra ela ensinar ele a ser um médico de verdade. E agora só uma parte curiosa lá da Doctorine, né? Que o pessoal chama ela de bruxa, não pelo fato dela só aparecer à noite, vamos dizer assim, entre aspas, que eu nem lembro que é os horários, dela aparecer misteriosamente lá na vila dos aldeões da ilha de Drum, os caralho a quatro. É o fato dela ter 115 anos, num corpo de gostosa do caralho, uma cara de velha do cacete. E fala que é das medicinas que ela conhece é o fato dela conseguir manter essa aparência. É por isso que ela é chamada de bruxa. É só pra comentar. Mas ela vive ressaltando o fato de que ela achou a fonte da juventude. É por isso a receita da medicina dela que torna ela com esse corpinho maravilhoso. Assim. E que ela nunca vai dizer pra ninguém como é que ela sempre fica daquele jeito. Tem isso também. E aí, como não podia deixar de acontecer, né? Alguma coisa precisa ser resolvida na porrada. Porque animes sempre se resolvem tudo dessa forma. Então o Appo volta pra cidade pra reivindicar o castelo dele. E aí o Luffy, o Sanji e o Zoro perdido na neve vão ter que resolver esse problema. E o Zoro também tá sem camisa, perdido na neve. É uma característica incrível do Zoro dele se perder em qualquer lugar que ele vá. É que ele foi nadar. Ele foi nadar e parece que a correnteza era forte demais, levou ele muito longe do navio e aí teve que voltar andando. Não, isso é o tipo de desculpa que ele inventa, mas assim, ele tem realmente a capacidade de se perder em uma linha reta. Eu acho que é o superpoder dele. Exatamente. É ele se perder em qualquer lugar que ele vá. Ele tá andando com o bando. Aí quando ele se toca, ele se perdeu do bando. Ele foi para em algum outro lugar. Assim, tem uma bandeira hasteada no topo do castelo, que é a bandeira que acho que foi o Chopper que hasteou ela, porque é a bandeira do
do doutor. Acho que é o símbolo do doutor. Que é com a Sakura, né? Sim, Com as cores exatamente. de flores de cereja. E aí como simbolismo, né, o Hopper disse que vai fazer de tudo pra tirar aquela bandeira de lá, porque aquela bandeira tá deturpando, né, a ideia do castelo dele. Aí o Chopper, né, enfrenta ele, diz que aquela bandeira jamais será destruída, e mesmo assim, o Hopper dá uma porrada, um cacete no Chopper, e vai lá destruir a bandeira. Enquanto isso, o Luffy fica putaço da vida, porque está mexendo não só com a alegria, mas com sonhos, né, da vida do pequeno médico que ele quer que entre pro grupo dele, e desce o cacete no Apple. Só pra fazer uma vírgula aqui rapidinho. Acho que todo otaku já sabe o que significa, mas pra quem não sabe, Sakura não é o personagem do Naruto, tá? Sakura quer dizer flor de cerejeira. Só um disclaimer. Tá? Sakura na verdade significa cerejeira. Flor de cerejeira é Sakura cura. Sakura é cerejeira. Tá, tudo bem, mas é só pra Sakura. Eu não estou falando da Sakura do Naruto, tá? Só isso. Não, literalmente não foi um crossover de um anime que tinha da bandeira com a cara daquela nojenta. Eu pensei que você ia falar de Sakura Card, eu juro. Agora isso aí. Era mais no nosso tempo. Eu acho que a Sakura do Naruto é mais conhecida do que a Sakura Card Captor. Infelizmente. Tá, aí agora voltando, aí acaba. Sim. E aí o Luffy, né? Aí o Luffy chama o Chopper, né, pra ser o companheiro dele. Enquanto isso, a Doctorine sabe que ela não quer perder, né, a querida rena dela, querida rena aprendiz. Porém, ela se emputece com o fato de que a reninha dela está crescendo e quer desbravar os mares. Então ela simplesmente pega todas as armas que existem dentro do castelo e assusta o Chopper, né, pra testar ele, pra ver se ele realmente vai querer encarar uma vida cheia de aventuras, uma vez que é uma rena muito medrosa. E ele, sem pensar duas vezes, com a Doctorine avançando pra ele com mísseis, armas, arpões e de tudo, ele sai correndo, pede ajuda do Luffy e fala: vamos embora daqui, me tire deste lugar. Aí agora você fala: parabéns, temos o Scooby junto com o Salsicha no grupo do Chapéu de Palha. Assim, não antes nós descobrimos que o Dr. Hiruki descobriu a cura pra toda aquela tristeza miserável. Ele tem fogos de artifício no formato de uma sakura. Eu lembro que parece que tá tendo lá as folhas de cerejeira, sim, descendo na ilha. É, né? lindo, é maravilhoso. Todo mundo se alegra ao ver aquilo. Porque, agora a gente não explicou direito, né? O castelo do rei Wapol, ele fica numa montanha que é gigantesca. O fato deles subirem essa montanha, né, o Luffy e o Sanji, foi um desafio muito grande. E é como se ela fosse literalmente um tronco, assim, de gelo no meio da ilha. E quando ele estoura esses fogos de artifício, parece uma Sakura gigante. Parece uma árvore de cerejeira, uma cerejeira gigante que fica no centro da ilha. Exatamente. Eu tinha me esquecido desse fato. O Oda não dá ponto sem nó, só todo o resto. Mas esse ele deu. Aí nós vamos para a próxima ilha. Nesse caminho de Alabasta, um pouco antes deles chegarem, de fato, a ancorar na ilha, eles reencontram, ou na verdade, na ilha. Não, eles encontram nessa ilha. Não, é que em Little Garden eles não encontraram de fato o Mr. Two, né? Não. Eles contaram o Mr. Tree, que era o da cera. O Mr. Two é o cisne. É, exatamente, é o Bonkurei. Não, peraí, o Bonkurei que é o... Não, porra, o que se disfarça é o da cera, não é? Que é o Bonkurei. Não. O que se disfarça é o Bonkurei, que é o cisne. O da cera é o que fazia as velas de cera, que quando ele fez aquele bolo gigante de cera que o Zoro cortou metade das pernas. Eu fico com aquele cabelinho... Ele tem um 3, né? Ele tem um 3 na cabeça. É, eu confundi. É que pra mim o do Bonkurei, ele é através da cera que eles faziam a máscara dele, não? Não, ele só se disfarça. Na verdade, ele não se disfarça, né? Ele imita perfeitamente a aparência, a voz e... Ele vira e o corpo. E o corpo. Só que chega a ser ridículo, na verdade, essa cena. É ridículo de engraçado, é realmente bem cômico. Ele entra no navio pra falar com eles e durante toda essa entrevista ele vai trocando de face. Aí, num desse momento aí, ele pega a face do Luffy, só que fica ele com o corpo do Luffy, naquela vestimenta de cisne ridículo. De bailarina, tipo tutu e tudo mais. Só que com formato de cisne. Tem um cisne literalmente saindo do meio das pernas dele e plumas atrás. Aí... E nessa hora o próprio Luffy se confunde, se afirmando pra tripulação, que eu sou o verdadeiro Luffy, ele é o impostor, e o pessoal não sabe quem é o Luffy de verdade. Só que, caralho, tem um com a roupa de... porque ele é um usuário de Akuma no Mi. Qual é a Akuma no Mi dele? A Mane Mane no Mi. Mane Mane no Mi.
Agora o que significa eu não lembro, velho. Ah, deve ser a fruta do espaço, com certeza. Deve ser. Ou então a fruta da imitação, olha aí. Uhum. Tanto é que, na verdade, ele só consegue se transformar na pessoa quando ele toca. Ah, depois que ele enfia um porradão na pessoa. Não precisa enfiar um porradão. Depois ele descobre que não se precisa enfiar uma porrada na cara da pessoa, ele pode só encostar o dedo. Ele só precisava tocar. Só que ele dá uma na cara do Zoro e fica uma delícia. E aí ele fica fazendo esse joguete com todo mundo dentro do bar. Porém, a única pessoa que... E ele não pega. As duas únicas pessoas, na verdade, que ele não toca lá dentro é o Sanji, que ele tava cozinhando dentro do bar, fazendo só a comida mesmo da galera, e tava lá dentro, ele não conseguiu achar. E a Bibi, porque ele não tocou na Bibi, daí eu não lembro. Eu também não lembro por quê. Ele simplesmente não tocou, foi só isso. Ah, eu lembrei como é que eles acharam esse filho da puta. Eu acho que ele tava afogado, era uma parada assim. Ah, é porque o navio deixou ele. Eu acho que eles estavam passando de navio, aí eu lembro que ele entra no barco e o navio meio que zarpa sem ele. Eu não lembro por que o navio zarpa sem ele. Só que aí ele fica... A tripulação, os Chapéu de Palha, eles encontram ele acidentalmente enquanto pescavam. Isso mesmo. Ele. Aí ele, tipo, meu navio me dá uma carona até a próxima ilha que é pra eu achar minha galera. E aí eles falam, beleza. E aí ele fica divertindo o pessoal fazendo essas brincadeiras, né, de ficar se transformando um no outro. Ele até mostra como é que são os peitos da Nami pra galera. Pra mostrar o quão bem ele faz as imitações. Mas aí meio que ele é super divertido e ele sequer sabe quem são os Chapéus de Palha porque eles pensam que eles estão mortos. Pelo comunicado falso do Sanji. Pelo comunicado falso do Sanji, exatamente. E provavelmente deve ter sido uma coisa muito rápida e por isso que a Vivi não encontrou ele, a Vivi estava lá dentro, porque a Vivi saberia quem ele é também. Porque ele também, na verdade, era um membro da Baroque Works. Da Baroque Works. Sim. Qual é o motivo dele não ter uma parceira? É porque ele é gay mesmo? Ou tem um motivo? Não lembro. Eu sei que ele não tem parceira. Ele não tem parceira. Ele é o único que não tem parceira. É tudo bem. Não é? Da mesma situação que ele foi largado, isso eu não lembro. O pessoal não gostava dele. Ninguém curtia muito ele? Ninguém curtia muito ele exatamente porque ele ficava fazendo essas transformações. Achava muito abusiva. E eu acredito, eu tô supondo, né? Que é exatamente por não gostar dele, eu acho que nenhuma mulher gostava de ficar perto dele exatamente por ele conseguir assumir todas as formas dela. Né? Eu sei que a tripulação dele é muito leal, hein? Sério? A tripulação dele vai se sacrificar no futuro a pedido dele. Sim, é porque eles têm enquanto todo mundo broderagem, eles têm a broderagem Okama. A broderagem drag queen deles. Exatamente, ele é meio que um drag queen. E futuramente a gente descobre que isso é um poder muito grande no mundo de One Piece. Os novos sexuais. A gente vai falar deles mais à frente. Sim, esse personagem vai ter uma gigantesca importância lá na frente, a ponto de se tornar um dos meus personagens favoritos também desse desenho. Esse cara realmente ganha o meu respeito lá na frente. Verdade. Não Impel Down, né, velho? Impel Down, exatamente. E aí a gente vai ver mais uma vez o Ichiro, né, colocando uma pequena participação no personagem mó nada a ver, pra depois dar um gigantesco papel pra ele lá na frente na história. Assim como aconteceu com o Kobe, acontecerá com o Boninho, que é como o Luffy chama ele. Tipo assim, e acaba que essa situação é engraçada e ninguém, quando eles resgatam, né, o Bon Clay, ou Bon Clay, né, na verdade, o pessoal resgata ele, ninguém sabia que essa situação inusitada e engraçada vinha a ser uma coisa ruim até a situação de Alabasta acabar. Antes deles chegarem de fato em Alabasta, ou na verdade o nome da ilha é outro. Não, o nome da ilha não é Alabasta, o nome do reino é Alabasta. O nome do reino é Alabasta, o nome da cidade é Alabasta. Alubasta, sei lá, uma merda assim. Não, tem um nome que é Alubasta. Uma se chama Alubasta, a outra se chama Alabasta. Eu acho que é reino de Alubasta. Não, o cidade. Reino... a gente vai descer a pauta aí, depois a gente... Tem alguma coisa. Dá ajuda aí, irmão. Fala aí. Eu sei que uma se chama Alubasta, a outra se chama Alabasta. Eu só sei que Alabasta é um reino, mas quanto a cidades e vilas pertencentes ao reino, aí... Então eu acho que a cidade é Alubasta. Não. Alubarna. Alubarna, Yuma, Rainbase e Nanohana. Alubarna, é isso mesmo. Então, Nanohana é a primeira cidade que eles chegam dentro do reino. Aí
exatamente isso. Antes deles chegarem lá, a princesa Bibi percebe que o Bon Curei tava com eles, e pra que quando eles chegassem na ilha e o Bon Curei não usasse esse poder contra eles fazem Um X. tem um X e botam um pano em cima pra que ele não perceba que esse X foi feito. Antes deles se despedirem na ilha na cidade portuária de Nanohana. Na cidade de Nanohana, só tem um ponto assim pra se tocar, né? Que lá a gente conhece o irmão do Monk D. Luffy. E que não, o sobrenome dele não é Monk, é Portogas de Ace. Ele tá mais pra um irmão. Não é irmão de sangue, Adotivo. É um irmão adotivo. É um irmão de consideração. Mas ele é mais um irmão de Isso. consideração. Porque o Ace, eu acho que já nesse arco, o Luffy comenta com todo mundo como se não fosse nada, né? Que ele é filho do Goldie Roger. Não, ninguém sabe ainda. O Luffy sabia já. Não, ele sabia, mas ele não conta nada pra ninguém. Ele é proibido de contar pelo avô. É verdade. Mas ele tem um sobrenome Portogas, não... Na verdade, ele fala pra todo mundo que ele é irmão dele. Então todo mundo acha que ele também é neto do Garp. E também verdade. porque ele também é neto de consideração do Garp. O Garp cuida dele, né? Depois que a mãe dele morre. Sim. E o sobrenome Portogas, que foi por escolha dele, na verdade. É por causa do Di. Não, o Di é do pai dele. E da família Monk. O Di, na verdade, assim, o Di é um big deal na história do One Piece. E também tá lá. Não é explicado, não é mas explicado até hoje, mas é um big deal. Mas o que eu tô querendo falar do Portogas. Eles selecionam o nome Portogas depois, quando ele vai pra tripulação do Barba Branca, que é o sobrenome da mãe dele. Aí eu não lembro em qual. Eu sei que tem um arco que fala da mãe dele. Acho que é só lá na Grande Guerra, né? Na Grande Guerra. Foda-se, a gente fala disso depois. Mas a ideia de todo mundo acha que ele é irmão por causa do nome dele. E porque o Luffy fala pra todo mundo. Esse é o meu irmão. Isso. E ninguém acredita nele. Porque ele é muito educado. Ele é totalmente diferente do Luffy. Ele é super prestativo, educado, ele é bonito. Ele é charmoso. Ele é charmoso. E o Monk é o completo oposto dele. E nesse mesmo bar, quer dizer, eu não lembro se é no mesmo bar, mas é nessa mesma ilha, ele reencontra o capitão da Marinha Smoker. Que foi pra Grand Line justamente pra caçar o Monk. Aí a gente tem umas confusões engraçadas. Ele descobre que o Ace só está nessa ilha porque ele está caçando um tal de Barba Negra. Mais uma vez, um tal de Marshall D. Mais um D aí nessa história. Outro D. Que a gente também, de novo, não sabe por que essa merda desse D tá aí. Então, mas esse início da ilha é basicamente só isso. Se vocês quiserem complementar. Sim, ele dá um papel pro Luffy. E ele disse que esse papel vai fazer Ele não explica o que é o papel, mas ele explica que esse papel vai fazer eles se reencontrarem no futuro. Sim, exatamente. O Luffy guarda o papel dentro do seu chapéu. E esse papel é muito importante depois que ele encontra. Ele vai na ilha Kureha, que é a ilha da Boa Hancock. Da Boa Hancock, e lá ele descobre o que tá pra acontecer com o Luffy. Mas isso a gente vai discutir mais na frente. Olha o spoiler aí. Mas a gente só vai entender o que é esse papel de fato no final de Thriller Back. Sim. Sim, verdade. A gente só vai entender o que é esse papel, e que não existe só esse papel, existe vários tipos de papéis assim, mas só no final de Thriller Back. Outra coisa importante, e é um personagem que eu gostava dele, que era um animalzinho legal, a gente não comentou. A Bibi, ela tinha um pet, era um pato gigante. Parecia um... é o Chocobo. Parecia um Chocobo, que é o Karu. Ele é uma parte de uma equipe de patos de elite. Não, uma coisa importante que acontece nessa parte aqui agora Não, mas continua do pato. Continua do pato. Não, agora a gente vai falar de outro bicho muito engraçado. Não, é porque a gente tem que falar que nessa parte também acontece dois eventos assim que desenvolvem um pouquinho a história do Zoro, que ele encontra o Smoker e a Tashigi. A Tashigi, ela é igualzinha. A Tashigi é igualzinha a amiga de infância do Zoro. E aí isso desenvolve um pouco a história dele no passado. E ela é espadachim também, né? A Tashigi Sim, é o espadachim também. E aí, se eu não me engano, nesse evento também que eles encontram uma espada amaldiçoada pro Zoro, pra ele juntar as espadas dele. Ou não é agora? Isso foi na cidade no começo do fim. Que é a primeira vez que ele encontra a Tashigi. Mas a gente esqueceu de falar dele. Caralho, a gente apagou. A gente falou da cidade
situação de como ele pega a espada e a gente não falou dela. Né? A gente falou que ela falou que a espada era amaldiçoada, mas a gente não falou dela. A gente nem chegou a mencionar. Acontece que a Tashigi, se eu me lembro bem, ela... Ela é oficial da Marinha que ela trabalha com o Smoke. E Sim, o Smoke, o Smoke ele tá indo pra... ele vai pra Alabasta pra investigar sobre... Baroque Works, que ele pega ele intercepta a chamada que o Sanji fala pro Crocodile falando que todo mundo morreu. E aí ele vai investigar isso em Alabasta. Muito importante, os Dendebush também são hackeáveis. Você não pode acreditar que você tá numa linha segura no Dendebush. É isso aí, você acabou de falar muito bem. Outra coisa que acontece, ninguém explica a porra do porquê. É porque realmente tem um momento que eu acho que eles explicam como se configura um Dendemush, mas aí eu não lembro quando e onde que é. Mas isso aí a gente pode deixar pra depois. Se a gente for dividir em toda a parte de Alabasta, né, a gente pode separar em vários arcos pequenos. O primeiro seria eles encontrando com Don Corey, o segundo seria exatamente a chegada na cidade portuária, e a terceira seria esse aí, o do deserto, o camelo e o velho, que é quando a gente tem um pouco do desenvolvimento, né, do Zoro, e é quando eu acho que é exatamente nessa parte, nesse pequeno arco, que a gente tem aquela primeira luta no deserto mesmo, dele com o Crocodile. Agora eu não lembro. Se é nessa parte, eu sou um pouco mais à frente. Eu sei que eles encontram uns bichinhos estranhos na água, que viram discípulos do Luffy, que são peixes castores karatecas. É verdade. Que o Luffy dá uma surra nesses bichos e aí eles meio que viram aprendizes do Luffy e o Luffy tá na maior boa vontade de querer ensinar eles. E aí alguns bichos no meio do deserto roubam toda a comida deles e eles têm que enfrentar esses bichos. É um lagarto. É tipo isso. O Portiga se separa deles nesse momento, porque ele tem que continuar procurando lá o tal do Barba Negra. Ele tem algum motivo pra estar procurando ele. E aí ele se separa dele nesse momento. Por algum motivo eles acham uns lagartos. Eu acho que eles até encontram uma galera que tem 2 lagartos. E aí eles se separam de novo. A Vivi, a Nami, o Soap e mais alguém vão continuar indo pra cidade. E o Luffy, o Zoro e o Sanji se perdem. Agora eu não sei como é que eles se reencontram. Eles se reencontram só lá na frente, depois fica assim, cada um fazendo um negócio. Nesse momento, lá no deserto, eles têm essa parte desse lagarto, que na verdade eles só matam um lagarto pra cozinhar mesmo, pra eles sobreviverem no deserto. Porque a comida toda foi roubada. E a Nami e a Vivi, elas encontram no deserto um camelo. O camelo tarado. É o camelo tarado. Exatamente. E agora, eu não lembro se esse camelo, ele não era um camelo de verdade, não era? Tinha alguma coisa assim. Eu realmente não lembro muito dessa parte, porque eu vou falar a verdade, velho. Essa porra foi chata pra caralho até chegar a luta do Luffy com o Crocodile. Também que essa parte do Baroque Works eu lembro muito pouco. A gente tem que falar da reunião, quando todos eles se encontram. Depois, não? Não sei. Não, é porque, assim, aí nesse meio tempo eles explicam um pouco melhor do fato, eles explicam o que tá acontecendo na ilha. A ilha, ela tá pra sofrer uma guerra muito grande. Verdade! Tem uns revolucionáriozinhos. É o exército rebelde, não revolucionário. Rebelde? Os revolucionários é o do pessoal lá do Dragon. Era revolucionário. Por que revolucionário do Estado? Tá. Aí tá acontecendo essa guerra e ela tá exatamente fazendo tudo isso pra impedir essa guerra, porque isso aí vai acabar com o povo, né? Não teria uma outra opção a não ser acabar com o povo. Mas a gente descobre que tem a ver com a chuva, porque antigamente chovia sempre, mas aí parou de chover durante muitos anos. Exatamente, aí eles estão querendo entender por quê, e esse exército rebelde, eles têm uma teoria de que essa chuva não era algo natural da ilha, era algo artificial, né? Mas que obviamente ajudava na cultura da ilha, porque lá é um eterno deserto, não tem outra opção. Sim, exatamente, e eles estão sendo, aí a gente descobre através da Baroque Works que eles estão sendo manipulados por um tal de Mr. Zero, que a gente ainda não sabe quem é, a gente só sabe que a escala de poder vai, né, do 9 até... Na verdade, vai do 99, que eles espancam na ilha, e vai até o número 0, que é o cara mais forte dessa organização. E a gente descobre também que a parceira dele se comunica com eles. É a primeira vez que ela sai pra fazer algum tipo de comunicação com essa galera. E essa parceira dele é a Miss All Sunday.
Sol Sunday, exatamente. Agora só corrigir, eu acho que na verdade a Miss Double Finger é a que fica com o Mr. One, não é com o Mr. Tree, não é a das cores lá não. Ah, olha aí. Eu acho, não tenho certeza. Então, tá. Então a que fica com o Mr. Tree é aquela que muda a gravidade, né? É, Então, ela fica mais leve e mais pesada. Sim, é o que tem a... Como é que é o nome? A meleca dele é explosiva. Ou então o corpo dele é uma dinamite. É uma desgraça, não, assim. na Ele é um verdade. Ele é uma explosão. Tudo que tem no corpo dele explode. Já ele fica Verdade. usando o catálogo pra explodir os Catota. No final, que a habilidade suprema dele é um revólver que a munição é o hálito dele. Exatamente. E aí a gente Na verdade, isso eu achei genial pra caramba. Tipo, é um poder que parece idiota e o cara conseguiu pegar o poder e explorar algumas coisas que ninguém imaginava. O Pedro Igual também eu. acha genial, ele só não lembra, mas ele acha. É porque foi o que eu tava conversando aqui com o Tilápia, nas várias vezes que a gente tava revisando a pauta, né? Ele veio me perguntar qual tipo de Akuma no Mi você queria ter. Aí eu falei, eu não sei, porque como o próprio Oda mostra no Luffy, que a Akuma no Mi dele, quando você olha a primeira vez, logo, tipo assim, você tá se introduzindo no mundo de One Piece, tá lendo os primeiros mangás, ou vendo os primeiros episódios. Você pensa, porra, a fruta da borracha? Coisa imbecil, né? Porque ele come e ele não consegue nem controlar a própria elasticidade dele, velho. Puxa ele pra cima e ele cai, esticado pra baixo. Ele cai de cara no chão. Eu comentei isso com ele também. Aí você pensa, porra, é uma coisa idiota. Só que a pessoa, quando ela chega a treinar, entende todos os poderes e como funciona, cada Akuma no Mi, ela mostra a sua característica, né? Então ela é muito dependente da criatividade do usuário. O cara, quando ele sabe usar o poder dele, sabe, talvez, não sei dizer assim, os limites necessariamente, mas sabe até onde ele consegue chegar e se ele consegue ultrapassar isso, é uma coisa que eu acho legal do Oda, né? Que ele pega uma coisa que a gente acha imbecil, que ele apresenta inicialmente como algo imbecil, que nem esse próprio cara aí, que ele pra brigar com os caras, ele fica tirando meleque, fica jogando nos outros, explodindo, né? E depois ele desenvolve de um jeito bem interessante, né? Que a pessoa, ela, provavelmente quando ela o poder da fruta era algo idiota, mas quando o cara veio treinando, descobrindo como é que funciona, ele consegue criar coisas maiores, melhores. Acho isso legal. Mas fala aí, Atoshi, qual a sua Akuma no Mi? Qual seria? Cara, provavelmente eu ia Caralho. quando eu falo com os outros, eu sempre imagino sobre poderes, mas não tenho o poder que eu quero ainda no One Piece. Seria de controlar o tempo. Eu sempre acho que, pra mim, parar o tempo, você controlar o tempo pra frente e pra trás, é o poder mais OP que existe. Uai, não tem um sujeito lá que... Não, ela só vai pra frente. Não, tem um sujeito lá, porra, que é chato pra caramba também, meu Deus do céu, que tem umas Olimpíadas. Não, mas ele deixa as coisas mais devagar. Ele desacelera o tempo. Ah, ele desacelera o tempo? Eu sei que tinha alguma coisa a ver com o tempo. Ele tinha um raio, ele soltava um raiozão assim, rosa, assim, que deixava as coisas lentas. É engraçado porque, tipo, falava qualquer coisa. Então, o Luffy ele ia dar um soco, borracha, e aí se o raio pegasse só na mão dele, a mão ficava lenta, mas o braço continuava indo. Então o braço ficava todo esticado assim, dobrando, enquanto a mão não chegava no alvo. Tinha isso, verdade. Não, e ele, aparentemente, né, a única vez que teve viagem no tempo no One Piece foi no arco atual, e ele não pode ir pro passado, ele só vai pro futuro. E tá sendo explicado ainda, tá sendo desenvolvido na história. Ninguém sabe, na verdade, até se é uma Akuma no Mi de fato. É um mistério ainda, vamos dizer assim. Exatamente. Voltando lá pra história, essa parte do deserto maior parte dela, assim, é cômica, né? Principalmente quando eles têm esse encontro com a Nami e a Vivi tem encontro com esse camelo parado aí, fazendo um monte de coisa. E que ele... Caraca, a Vivi quer voltar, né, pra cidade portuária, que aí de lá eles conseguem talvez uma carona pra próxima cidade, na vez de ter que atravessar o deserto. Sim. Porque eles atravessarem o deserto não foi algo, acho que algo proposital. É porque, assim, eu não lembro se foi algo proposital ou não, porque eles tinham um tempo, assim, pra poder concluir toda a missão. É porque eu acho que atravessar o deserto era mais rápido. É porque o Luffy é um pirata conhecido. Ele tem uma recompensa. A gente não falou da recompensa do Luffy. Não falamos. A gente falou no último episódio que ele e o Zoro são os únicos que têm recompensa. Depois não, mas você falou que eles eram... Não, na verdade vocês falaram no último episódio que o Chopper não tem, mas não explicou que aqui foi a primeira vez que aparece a recompensa do Luffy. Exatamente, a gente não falou
falou, é por isso que eles têm que atravessar o deserto, não podem ir de cidade em cidade. O Luffy é um pirata procurado, ele tem uma recompensa pela cabeça dele. E eles não podem atravessar porque a princípio o Mr. Zero acha que eles estão mortos. E também porque eles são conhecidos, eles seriam reconhecidos em qualquer lugar. Não, óbvio, e fazendo questão de serem reconhecidos em qualquer lugar, eles vão lá e esbarram com o Smoker, que agora está caçando eles. E por isso eles não podem passar a cidade, eles têm que atravessar um deserto inteiro, porque o Luffy é um desajeitado do caralho. Exatamente por isso. E tem um caranguejo gigante lá que não deixa eles passarem por um certo lago, é uma desgraça. Esse caranguejo faz eles se perderem, eles perdem toda a comida pra chegar pra esse caranguejo. Alguma coisa assim. Tem uns bichos ladrões lá que enchem o saco e aí eles se separam porque o Zoro... Eu não sei como é que eles se separam. Eu sei que uma hora eles se perdem. E aí o Portuga vai embora, aí o grupo se divide em dois e uma hora eles se reencontram. Tem a reunião da Baroque Works, a gente sabe que o exército revolucionário vai atacar a cidade de... Agora eu não sei se é Alubarda, se é Alabasta, mas eles vão... Alubarda é o nome do reino, da cidade principal, onde fica o castelo, os caras. Então eles vão atacar Alubarda em tanto tempo, e eles têm que chegar lá antes disso, porque a Vivi conhece o líder desses rebeldes, que é o capitão. Tem o líder da Baroque Works, que tá dominando a cidade. Sim. E temos o líder dos rebeldes. O líder dos rebeldes é o Crocodile. Aí ela conta toda a história, que eles têm que chegar na Rain Base. Rain Base, eu acho que é o nome do castelo. Que era o ponto onde sempre surgia todas as chuvas lá no tempo passado, na época que chovia. E eles têm que encontrar o Crocodile, que é o dono do cassino. Rain Dinners Cassino. Olha. Ele fala que tem que chegar lá pra poder salvar e que estão arriscando a vida pra poder salvar ela. E a Vivi, que tava negando, na verdade, ajuda, porque não queria que eles arriscassem tanto, já tinha aceitado a ajuda deles pra chegar lá em Alabasta. Mas ele fala, agora que a gente já tá aqui, a gente vai resolver essa pane. É verdade. Ele quase que dá um soco na cara dela e fala, tipo, eu não tô sentindo firmeza na sua convicção. Você quer mesmo salvar a sua cidade? Aí ela fica do tipo, quero sim. E ele fala, então você tá disposta a arriscar as nossas vidas? Porque se você não tiver disposta, filha, eu vou embora daqui agora. E aí ela chorando fala, tipo, não, beleza, eu tô disposta a arriscar a vida de vocês. Aí o Luffy fala, então agora eu compro a sua briga, vamos embora. Exatamente. Vamos lá resolver essa parada. Nesse momento, eles encontram com alguns oficiais da Baroque Works, que nesse momento, na verdade, que eles não sabiam ainda, né? Mas aí quando eles encontram lá no Rain Dinners Cassino, a Miss All Sunday. Quer dizer, enquanto tava ocorrendo toda essa história do Luffy pra ajudar eles, tem uma reunião entre a Miss All Sunday e o Crocodile. Sim, tem uma... Eles mostram uma cena só deles dois. Quer dizer, eu não lembro agora. A própria Nico Robin não sabia que o Crocodile era o Mr. Zero. Eu também não lembro se ela sabia ou se ela não sabia. Eu sei que rola ninguém realmente sabe que o Crocodile é o Mr. Zero. Tem esse negócio todo. Achavam que o Mr. Zero não era um pirata. Ele era só um criminoso mesmo, de fato. Aí tá tendo essa reunião, e eu lembro, eu só lembro de uma coisa assim, dessa porra toda. Que o Mr. Tree aparece, ele tava sumido desde lá de Little Garden. Porque ele tinha resolvido tudo, tinha matado o Chapéu de Palha, só que ele parou de se comunicar. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Exatamente. Aí quando ele aparece no meio dessa reunião com a Miss All Sunday e o Crocodile, ele fala que, na verdade, ele não resolveu a porra toda. O cara fala, e aí, você não reportou mais depois que você completou a missão? E ele, que missão? Eu vim aqui implorar pela minha vida e aí você tá dizendo que eu completei a missão. Aí eu não lembro se... Eu só queria citar o nome mesmo, mas eu não lembro se foi o Crocodile fazendo uma ameaça ou se ele tava só mostrando, né, os crocodilos dele lá, que ele tem dois enormes crocodilos. No começo Eu acho que são enormes crocodilos. Aí que o nome da raça, ou o nome do crocodilo, não sei, é Banana One. Banana One. Ai, Jesus amado. Que eles têm formato de banana. A cabeça dele é um formato de uma banana. Por isso que esse é o nome, Banana One. Eu sei que em algum momento, o grupo, né, da Vivi e dos Mugiwara, eles descobrem que o Crocodile é o Mr. Zero. Agora, eu não lembro qual é o plano deles. Porque em algum momento, entre chegar no cassino e sair de lá já sabendo qual é o curso de ação que eles vão tomar, o que acontece? A Vivi é capturada, o Luffy tenta salvar ela,
dela. É capturado também Nami e o Usopp. O Zoro se perde. O Sanji e o... Muito importante ressaltar aqui. O Sanji e o... Não, o Sanji e o Chopper descobrem um jeito de chamar a atenção pra fora do cassino e chamar a atenção do Crocodile. E por algum... Ah, sim! É porque o Sanji não tinha sido visto por ninguém. Ninguém sabe que o Sanji existe. É verdade. Tanto é que, na verdade, quem reporta quem são os Mugiwara pro Crocodile é o Bonkurei, que ele mostra a foto de todo mundo, menos o Sanji. Ele mostra a foto de todo mundo. Ele fala, eu encontrei essa galera, eles são assim. É porque ele vê a Vivi, porque a Vivi foi capturada. Ele olha ela e fala, ela tava com essa galera. Pera. Então é por isso que a primeira recompensa do Zoro é aquele desenho zoado? Não, do Zoro não. O desenho Zoro zoado do Sanji? Não, o desenho do Sanji é porque o fotógrafo tava fotografando com a câmera tampada. E aí ele não pegou o melhor momento do Sanji. Aí ele fez o desenho com... Como é que é aquele negócio de desenho? É retrato falado. Ele fez um retrato falado. Agora, por que ele tinha uma foto do Chopper comendo algodão doce? É uma coisa que eu me pergunto. 50 vezes. Assim, o Luffy, eu acho que ele chega a tentar entrar disfarçado no cassino, só que não rola. Não rola, sabe? Ele chega lá, ele causa confusão, e aí ele, tipo, não, vamos arrebentar esse filho da puta na porrada, é agora. Pegar esse... Aí eles também descobrem que ele é um Shichibukai, né? Ele é extremamente perigoso, mas o Luffy tá pouco se fudendo pra quem ele quer comer alguém na porrada. Essa é a primeira vez que o Luffy vai ser derrotado numa batalha, tipo assim, eu vou comer esse filho da puta na porrada, e isso não vai dar certo. Não é só na porrada que a gente resolve 80% dos problemas. Não, e foi tipo assim, uma batalha, eu lembro que foi uma batalha que, pra quem acompanhou o anime na época, né? Porque hoje você chega lá, ele tava aqui no episódio de 100, o Alabasta acho que tá no episódio 200. Não, no episódio 100. Nada, eu acho que nem chegou no 100. 150. É, porque Skype já tá no 180. Aí você tá lá no 100, 150, aí você, tipo assim, sabe que hoje tem quase 1000 episódios, aí você sabe que o Luffy não vai morrer lá. Mas, porra, eu lembro quando eu acompanhei aquilo lá e eu vi o Luffy sendo derrotado. Toma uma ganchada na barriga. Não, então, antes disso, porque ele... Agora vamos falar. O Crocodile, ele também é ele comeu uma Akuma no Mi, agora eu não lembro o nome da Akuma no Mi dele, mas é a Akuma no Mi da areia. E nessa batalha, ele tira toda a água do corpo do Luffy. Ele tem o poder de desidratar, né? Ele desidrata qualquer coisa que ele toca. Exatamente. Aí... Suna no Mi. É uma batalha que você fica, tipo assim, caralho, doía no peito, velho. Você vê o quanto o Luffy apanhou, velho, naquela lá. E ainda termina com ele enfiando o gancho no meio do peito do Luffy. Caralho. Sim, doeu, velho. Eu vou admitir. Verdade. Foi a primeira vez que deu esse caralho, velho. Olha só. Tá bem mais pesado do que a gente tá acostumado. De novo, o Oda transformando completamente o gênero do desenho, que é uma palhaçada de peixes-bois karatecas que vão aprender Kung Fu com o Luffy e, mano, de repente o cara dá uma ganchada na barriga do cara e, tipo, mano, ele vai morrer agora. Você acabou com o nosso chapéu de palha. Acabou. Todo mundo ficou... Eu fiquei desesperado, velho. Foi uma momento. E que dá a ideia idiota do Luffy de que idiota não, acabou que foi a solução de fato, né? Mas os traços, né, do Oda são muito cômicos. De quando ele vai lutar novamente com o Crocodile, o bicho é literalmente um balão d'água. Ah, sim. Primeiro, uma coisa. Antes dele enfrentar, né, essa luta mais agressiva com o Crocodile, acontece uma coisa que o Smoker, ele chega também no cassino e ele é capturado junto com o Luffy, a Nami, o Usopp e a Vivi. E a gente descobre que os usuários de Akuma no Mi, eles ficam enfraquecidos diante de um metal chamado... É uma pedra Karyoseki. Exatamente. E essa pedra, né, emite ou replica ou refaz as ondas do oceano, as propriedades do mar. As propriedades do mar. Você solidificar a água do mar, que não é gelo, e aí, não tem mais pra Akuma no Mi aqui. Porque ninguém explica, na verdade, por que a Akuma no Mi não tem poder no mar. Porque, por exemplo, assim, eles podem tomar num oceano. Eles podem muito bem ir lá pra uma banheira de água quente, uma casa termal, esqueci o nome da palavra. Sim. Tomar banho tranquilo, tomar banho de chuveiro, beber água, escambar a quadra. Mas o mar, eles não conseguem, eles literalmente não conseguem.
conseguem nadar. Não Eles são conseguem banidos se mexer. do mar, né? Tem isso. Exatamente. E essa pedra, ele traz esse poder do mar, que ninguém sabe o porquê, e ninguém explica o porquê, mas ela traz esse poder do mar que enfraquece os usuários da Akuma no Mi. Exatamente. E aí, numa escapada mirabolante, né, que o próprio Sanji faz, né, ou então o Sanji arquiteta, eles iam se salvar, mas aí o Zoro olha pro Smoker e ele salva o Smoker. Ele fica putaço da vida e ele pergunta, por que você me salvou? Eu não te devo nada. E aí ele fala, você não me deve nada, mas esse pedido foi do meu capitão. Não tem nada a ver contigo. E aí eles saem correndo. Ele fica, né, putaço, porque o Chapéu de Palha salvou a vida dele. Ele descobre que nem todo pirata é um tremendo de um filho da puta. E aí ele meio que vai ajudar, mas não ajudando o Chapéu de Palha. Mas aí ele meio que deixa o Crocodile ir lá e se virar com ele. E aí eles entram numa luta que o Luffy fica pra trás pra salvar todo mundo e acaba, né, sofrendo essa punhalada horrível na barriga, ela sendo horrorosa, e vai ser engolido por uma areia movediça. Não fosse quem? A nossa grande Nico Robin. Ela salva o Luffy nesse momento. É porque durante essa trama toda, ela percebe que ela está do lado errado da batalha. Do lado errado, não sei. Mas foi nesse momento, eu não sei, foi nesse momento que eles fazem um acordo? Eu não sei se é nesse momento que eles fazem um acordo. Eu sei que nesse momento ela fala, cara, eu não quero ver a sua história terminar aqui. Então eu vou te trazer. Ela salva ele da areia movediça, mas ela abandona o corpo dele lá, que é ajudado por um velho. Que aí é a continuação lá desse Que é pequeno arco. Que é o papai de um rebelde. Exatamente. Como a gente já tá, tipo, entrelaçando o final, o início e convenindo toda a porcaria do arco de Alabasta, né? Mas só pra avisar, a Nico Robin, num certo momento, ela pede ajuda do Luffy pra resolver uma coisa, acho lá, o Crocodile, transformando em refém, sei lá, não lembro, alguma coisa assim. Porque, assim, o objetivo real do Crocodile era ele tava usando a Robin, que ela tem um conhecimento de uma língua antiga que tá escrito numas pedras que indestrutíveis, exatamente, que conta uma história de um tal de século perdido. Que é proibido ser decifrado. Aí ela tem o passado dela, que a gente vai descobrir num outro arco, que a gente fala mais pra frente. E ela sabe decifrar essa pedra. Que é a única pessoa no mundo que sabe disso. Até o momento. E essas pedras são conhecidas como ponigrifos. Aí eu não me recordo, eu admito, eu não me recordo. Mas o Crocodile, ele está em busca das armas. São 3 armas lendárias que pertenciam a esse século perdido. Era Pluton, Poseidon e... Qual é a terceira? Você lembra, Não, eu ia falar dos ponigrifos agora, mas já falou tudo também. Urano. Pluton, Poseidon e Urano. São as 3 grandes armas lendárias. Bom, seja lá qual dessas aí é, o Crocodile está à procura dessas armas, porque é assim, a galera da Baroque Works, até pra falar mais ali do Crocodile, como Shichibukai, e da Nico Robin, que agora a gente vai descobrir, nem sei se a gente sabe que o nome dela é Nico Robin agora, a gente só vai saber um pouco mais na frente, mas já adiantando isso também, a Nico Robin, ela só quer a ajuda do Crocodile porque ela é procurada pelo governo mundial e ela precisa da proteção de alguém muito poderoso, mas ela viveu a vida inteira dela sabendo que ela não pode confiar em ninguém. O motivo pelo qual ela ajuda o Luffy nesse momento é porque ela vê ali no Luffy uma chance de acabar com a influência do Crocodile sobre ela e ter alguém em quem se apoiar para proteger ela caso tudo dê errado. Mas é sempre naquele esquema de, pô, esse cara aqui eu posso colar, vou ver como é que ele é, vou ganhar a confiança dele, posso trair ele lá na frente. Vou usar essa galera aqui para sobreviver mais um tempo e já vou ver a minha escapatória. O Luffy é a escapatória dela do Crocodile. Porque desde que ela era criança, ela sempre foi dessa forma, né? Ela perdeu toda a família dela, toda a ilha dela por 7 anos. Acho que é desde então, ela cresceu dessa forma, ela sempre procura pessoas só pra se proteger, mas sempre sem criar laços. Exatamente. Ela viveu a vida inteira dela assim. E agora não é muito diferente. Exatamente. Ela vê a oportunidade de criar, de se aproveitar do Luffy pra seguir a vida dela. Uhum. Aí nessa história toda, ela salva o Luffy e um velho salva ele, dando água pra ele. E ele faz uma atadura meio merda lá no buraco no peito dele. Eu lembro que é assim. Que ela só tira ele da areia movediça, ela não... É porque ela precisa seguir junto com o Crocodile, porque eles vão invadir lá a cidade de Alubar.
Invadir não, é que a gente descobre que toda a treta, literalmente, até a guerra que vai acontecer no reino de Alabasta, tudo é culpa do Crocodile. Que eu acho que já nesse momento ele descobre isso, né? Tanto o Crocodile, que é o líder do Baroque Works. Não, esse é o Mr. Zero. O Mr. Zero, que é o líder da Baroque Works, e o Crocodile, que é o líder dos rebeldes, é a mesma pessoa. Eles descobrem isso. Eu não sei se é nesse momento, mas já tá próximo desse momento aí. Próximo disso aí, o pessoal da Baroque Works sequestra o rei Nefertari, Nefertari Cobra, que é o Mr. Four e a Mr. Merry Christmas. E botam o Bon Prey no lugar dele, pra ficar disfarçando e fazer que todo o andamento da guerra aconteça do jeito que o Crocodile queira. Nesse momento, eu acho que é quando o Zoro vai batalhar com o Mr. One. Uma coisa que você esqueceu de mencionar é que tem um motivo pelo qual esqueci o nome do cara. O Bon Prey? O Bon Prey tem que substituir o Rei Cobra. É porque ele é um rei muito bondoso. Sim. Ele, na verdade, estava disposto a não enfrentar nenhum dos rebeldes para mostrar que não existe essa conspiração que todo mundo que tá correndo, né, por dentro do reino. Um dos jeitos dele demonstrar que essa conspiração não existe é que ele não levantaria nenhuma arma contra os rebeldes. E, na verdade, o Crocodile precisa que ele levante para dar a ideia de que ele é um rei ruim. E vai acontecer exatamente isso. Então, é um ponto importante ressaltar que ele é um rei bom. Ele tá fazendo certo, é realmente uma gigantesca conspiração. Não existe meio termo com relação ao Cobra. Então, aí nesse mesmo tempo, né, o Bon Prey, disfarçado do Rei Cobra, teve uma pessoa que descobriu esse disfarce, e era um menininho chamado Kappa. Agora eu não lembro como é que ele descobriu, mas esse moleque, ele foi gravemente ferido, e ele foi achado pelos soldados rebeldes. Aí toda a história, eu não lembro agora... Se o Capitão acredita? Na verdade, eu não lembro se, tipo assim, se esse moleque tava vivo a ponto de falar toda a história, ou se os soldados rebeldes só viram que ele foi, tipo, atacado pelos soldados do reino. Mas aí foi esse o motivo, foi esse moleque sendo ferido que fez o soldado rebelde de fato atacar o... Tem uma hora que eles também substituem o capitão do exército. Eles realmente estão provocando os dois lados. Nem os dois lados realmente querem entrar num conflito, mas o Crocodile tá mexendo tudo nas sombras para fazer com que esses dois lados se enfrentem. É sempre um que atira, que era da Baroque Works, mas estava dentro do exército do rei, que vai dar o primeiro tiro. É sempre um revolucionário, um rebelde que vai ver alguma coisa acontecer, que vai mentir para incentivar a outra galera, mas nenhum dos dois lados realmente está seguro dessas ações. Eles estão fazendo tudo meio que a flor da pele. E aí, né, a Vivi, ou Bibi, como o Pedro Paulo fala. É porque o B é pronunciado como B lá. Dessa aí eu não sei. É Bibi. Ela tem que encontrar o líder desses rebeldes, que era um amigo de infância dela, e ela precisa contar tudo pra ele, porque ela era uma rainha, mas mesmo assim brincava com a galera lá da rua, a galera plebeia, aquela história do bom monarca, né? Do tipo, eu tô aqui no meu palácio, mas a minha filha brinca com você, tá ligado? Somos iguais. Somos iguais, estamos iguais. E aí eles fazem 4 frentes de batalha, né? O Luffy vai enfrentar o Crocodile, uma vez agora que ele sabe que o Crocodile, por ser feito de areia, né? Ele tem essa Akuma no Mi que torna, né, o corpo do usuário. Como é que é o nome da droga da... Logia? Uma logia. Agora eu já não sei. Porque o Crocodile tem areia, tecnicamente, o elemento contrário dele é a água. Quando ele se molha, ele consegue tocar no corpo do Crocodile sem ter que usar um hack. Porque vamos lá, até esse momento, na verdade, não existe explicação do que é... que existiam esses tipos de Akuma no Mi. Sim. Só pra explicar, né? Não foi explicado até esse momento que existiam esses tipos de Akuma no Mi. Não existia nenhuma explicação de hack ainda também. Eu não sei se já tinha chegado a ser mostrado alguma vez. Se tinha mostrado o hack do rei. Eu não sei se foi agora ou se foi só na Skypedia. Já tinha? Acho que foi no 3º episódio. Ele apaga todo mundo, né? Não, tenta de novo. 3º episódio. O que aconteceu ali no começo? Porra, eu não lembro, caralho. 3º episódio, quando o Shanks
ele salva o Ruffy, e aí o Rei do Mar acaba de... Ele usa o hack do Rei pra espantar o Rei do Mar. Ah, mas o Shanks, né? Mas aí, tipo assim, nada é explicado ainda. Não, mas... Realmente, não é explicado. Até aquele momento a gente já achava que o Shanks era tão foda que o Rei do Mar percebeu e foi embora. Não, na verdade o Shanks é foda nesse nível, né? Sim, mas naquela época a gente pensava que era só isso. Meu Deus, o cara é tão foda que ele olhou feio pro Rei do Mar e o Rei do Mar falou, eita, melhor não encarar esse cara. Exatamente. Olha aí, ó o mentira aí, rapaz. Também. Exatamente. Mas aí sempre tinha essa pitada de mistério, né? Que ainda não tinha sido explicado. Como exatamente o gênero, né, da Akuma no Mi do Crocodile, que é uma logia. Aí a gente falou sobre isso depois. É porque tem realmente uma diferença ali do Crocodile, evidente que o corpo dele não pode ser tangido por nada, a menos que ele queira. E aí a primeira vez que acontece, que aparece um oponente desse nível, que consegue ser intangível. E aí, mas por conta dele ser de areia, que eles conseguiram meio que contornar isso com água. Então, aí a gente meio que associa, né, do tipo, então existe um jeito de encostar nessa galera, você só tem que descobrir qual é o tal do elemento oposto, né, ao da fruta dessa pessoa, e aí dessa forma você consegue encostar nela. E como é que ele descobriu? Ele consegue tocar no braço do Crocodile quando ele tá completamente encharcado em sangue. E é o único momento que ele toca de verdade no corpo do Crocodile. Ele sente, ele toca no braço dele e ele percebe, tipo, caralho, segurei o braço do cara. E o próprio Crocodile percebeu isso, só que como o Luffy tava à beira da morte, ele não ligou pra isso. Não tinha nem que se preocupar, né? Não tinha que se preocupar porque vai morrer, vai ser sugado aí pela areia e foda-se. Ele, na verdade, nem sabia que o Luffy ia voltar, né? Aí, né, ele tá sempre carregando, né, como é que é o nome? Uma cabaça de água gigante. E ele tá sempre se molhando. E aí até que chega um ponto na luta de que ele não pode mais ficar segurando a cabaça. Então ele se enche de água que nem um balão de água. Um balão de água de borracha. Aí vale ressaltar uma parte engraçada. Todos os tripulantes dos Mugiwara são caçados fortemente nessa ilha. Menos o Chopper. Porque eles achavam que o Chopper era só um animal de estimação deles. Era mascote. É um mascote. É o mascote deles. Aí nós temos as lutinhas, né? O Chopper, o Soap versus... como é que é o nome da galera lá? Que sequestrou o rei? Foi o Mr. Four. O Mr. Four e a Miss Merry Christmas. Exatamente. É uma porra de uma topeira maldita lá e uma galera... Eu não manjo muito dessa galera porque eu também não assisti esses filha da puta. Eu não quero ver o Soap e o Chopper lutando, cara. Meu Deus, 4 episódios desses dois filha da puta. 2 trapalhões do caralho. Nessa época que o Zup descobre o que é ser um homem. Ele queria ser um guerreiro, ele sempre ficava inventando as histórias, e dessa vez ele percebe que, tipo assim, não, eu tenho que ser um homem, eu tenho que ser um guerreiro, e não só inventar que eu sou um guerreiro. Exatamente. É porque a gente vai perceber em algum momento da história, e esse também é um primeiro ponto aí onde o Ichiro faz isso, é que quase todas as mentiras do Soap, em algum momento, se tornam realidade. Já percebeu isso? Não tinha percebido isso, né? Mas quando o Luffy ganha a primeira recompensa dele, eu acho que a gente não chegou a falar, mas ela é de 30 milhões de beris, o Soap aparece na foto. A cara dele aparece atrás da foto. Mas ele sempre diz pra todo mundo que aquela é a recompensa dele. Qual é a primeira recompensa que o Soap recebe? 30 milhões de beris. Caralho, eu não lembrava disso. Exatamente. Agora, lembrando assim, tu comentou do Zoro salvando o Smoke, só pra lembrar, é porque quando ele foi salvar o Smoke e o Luffy lá da negócio, pra eles fugirem lá da Rain Base, eles tinham que passar, acho que era pra um canal de água. Aí ele tinha que ser carregado. Só que era um canal de água marinha. Um dos dois tinha que ser salvo pelo Zoro. Ia ser o Luffy ou eu falei que, na verdade, o Crocodile foi o primeiro Logia, mas o Smoke também é Logia, né? Mas a gente meio que não manja muito do... Quer dizer, é porque a gente não manja muito dele porque ele tá usando o charuto o tempo todo. A gente não sabe se o poder vem do charuto, a gente não sabe se ele tem que estar usando o charuto. E nunca teve uma batalha de verdade a nível Luffy Crocodile, onde o Luffy quase morreu com o Smoke, né? Por isso que a gente... eles estavam sempre fugindo mesmo do Smoke. Era sempre mais uma ação cômica do que uma batalha séria. Sim, mas tinha um lance do Smoke com a fumaça. Mas como ele tava sempre com o charuto, ainda tinha aquela do tipo, não, pode ser o charuto, pode ser o poder dele, né? Quando ele tá fumando o charuto. O Crocodile a gente sabe que ele é, porque mesmo quando ele não tá perto da areia, o que
às vezes é um pouco complicado, porque eles estão no meio do deserto, mas mesmo quando ele não tá perto da areia, o corpo dele é de areia, do tipo, mano, ele manipula a areia, seja lá da onde for. A diferença é que lá no deserto, obviamente, é o melhor lugar pra ele, né? É o melhor lugar pra ele, mas em qualquer lugar a gente vê que ele é de areia e ele só toca nele se ele deixar. E lembrando dessa batalha também, né? Ele criou uma ilusão pro Luffy. Antes dele começar a batalha, ele falou: eu vou brincar com você por 3 minutos. E, porra, o Luffy começa dando porrada, usa todos os golpes, e o Luffy acha que tá ganhando. Até acabar o tempo e ele começar a lutar sério. E quase matar o Luffy. De novo. Não, foi a primeira vez que eles lutaram. Essa foi a primeira vez? Essa foi a primeira vez. Eu lembro. É porque quase ele matou ele de novo na segunda. A segunda batalha também foi bem pesada. A segunda, embora ele esteja com a vantagem da água, o Crocodile é um Shichibukai. A gente... O que é um Shichibukai? Não é uma parada que você chega lá e vou arrebentar esse filho da puta na porrada. Sim, a moral é que até eles chegariam no Flamengo, sinceramente, velho. Eles mostram o Crocodile, e o Crocodile, eu acho que ele tem uma das menores recompensas de Shichibukai, que é 70 milhões só. Eu não sei se ele tem a menor, mas com certeza ele não é um dos mais... Não, é aí que tá. Ele mostra de um jeito que ele é um vilão terrível. Ele é um vilão terrível. Tanto é que depois você vai ver Gekko Moria, o Kuma, que ele, na verdade, já virou até um cãozinho mesmo, literalmente, né? Da Marinha, porra, ele é muito terrível comparado aos outros. E ele só tem 70 milhões. E tem outros Chichibukais que eram muito piores, tipo assim, muito mais fracos, construídos pelo próprio Oda, que tem recompensas maiores. Eu imagino que a justificativa por isso é que o Crocodile, ele trabalhava mais internamente, ele trabalhava mais às escondidas, mais por trás, até que ele trabalhava sobre a alcunha de Mr. Zero, por muitas das coisas que ele fazia. Então ele, como Crocodile mesmo, as recompensas dele eram meio que escondidas porque as coisas piores que ele fazia talvez fossem como o Mr. Zero. Realmente uma opção. Que ele basicamente, como pirata, ficou protegido, né, pelo governo sendo Chichibukai, mas ele continuou fazendo suas tramunhas pela Baroque Works, sempre que o pessoal soubesse, né? Por exemplo. Até ele pegar alguma das armas que ele tanto queria. Aí, depois que ele tivesse com uma arma mortal, Aí a gente tá na guerra, né, já. A Vivi, em algum momento, vai chegar no capitão, né, que é um grande amigo de infância dela, mas meio que não vai se resolver, né? A merda já tá completamente feita. O Crocodile já sequestrou o Rei Cobra. A galera meio que quem morreu, morreu. Assim, uma pessoa morre nessa história inteira. Alguém lembra quem é? É a porcaria de um cara-pássaro que vai enfrentar o Crocodile e ele meio que morre. Ele era um soldado fiel do Cobra, eu acho. Sim. Ele morreu, aí essa é a grande menção ele vai ganhar nessa história inteira. Ele morreu. É porque ele foi um ponto importante pra acabar a guerra. O plano do Crocodile tava funcionando, a guerra tava acontecendo, mas eu acho, de novo, não é. Esse Homem-Pássaro, ele era um herói do povo. Sim. Ele era muito fiel ao Cobra e ele era um herói do povo. Quando o Cobra foi exilado, quer dizer, quando o Cobra foi substituído pelo Bon Prey, eu acho que ele se junta ao exército rebelde porque ele fala que aquele lá não é o rei original, não é o rei verdadeiro. Aí, sei lá como é que acontece toda a história, o caralho a quatro. Aí quando se revela que quem tava por trás, acho que a Vivi, né, falando com o capitão, fala que tava por trás de tudo isso era o Crocodile, sim. Ele vai lá enfrentar o Crocodile, de fato, e acaba morrendo. Sim, ele mata ele na frente de geral. De geral, tanto dos rebeldes quanto o governo não, do Império de Alabasta. Os soldados do reino vêm, os rebeldes vêm, é uma parada meio assim, porra. Todo mundo vê. Aí isso é o que faz começar a reverter a história, né? Pro lado ruim do Crocodile. Sim. Aí, o que... sim, sabe uma parada que a gente esqueceu de falar? É que a Nico Robin mostra os poderes dela pela primeira vez na história. É verdade, é aí. Ela faz uma porta cheia de mãos que atacam qualquer um que chega perto dessas mãos. Uhum. E aí a gente descobre que ou ela tem poderes sobrenaturais ou ela provavelmente também é uma usuária de Akuma no Mi. Qual é o nome da Akuma no Mi dela? A galera aí se preparou, irmão. A gente estudou muito bem a pauta. Ai, calma aí, a gente vai achar. Tá ali, a Hana no Mi. Hana no Mi, exatamente. Porque na verdade a fruta é chamada em relação à flor, verdade. Olha aí. Exatamente. E é por isso que todos os ataques dela são flores. Então, por exemplo, ela vai usar algum ataque com várias mãos, ela vai colocar 5 fleurs. E aí ela fala em francês ainda. Então ela fala 100 fleurs, e aí aparece em 100 mãozinhas lá e transforma em alguma coisa e ela usa o ataque dessa flor. Sim, aparecem pétalas de Sakura, né?
quando ela faz e quando ela desfaz os golpes dela. Não, Hana significa literalmente flor, então, teoricamente, flor de cerejeira é uma flor também, então... Pode ser, Tá tudo dentro das coisas. Aí a gente vai descobrir, né, que o Crocodile, na verdade, estava atrás dos Poneglyphs. Ele está atrás de uma grande arma ancestral que somente a Robin consegue decifrar o paradeiro dessa arma. E é dever de toda a casa, né, dos... Como é que é o nome do rei? Do Nefertari, o Cobra. Nefertari Cobra. É dever de toda essa família proteger esse Poneglyph. Na verdade, proteger num lugar onde pode ou não ter... Não, é o contrário. É porque lá tem de fato um Poneglyph, só que eles acreditavam que esse Poneglyph em específico dava a localização dessa arma em específico, que é a Pluton. Mas a gente só descobriu isso depois. A princípio eles só falam, tipo, cara, não fala muito disso aí não. A gente nem sabe se essa parada tá aí. E ele fala, não, cala a boca, me leva lá. Não, então, mas é porque dentro do castelo tem realmente um Poneglyph, e só que eles acreditavam que esse Poneglyph falava da Pluton. Aí por isso que ele tinha tanto interesse em específico por esse Poneglyph. Por isso que ele atacou essa cidade. Por isso que ele fez tudo nessa cidade. Que essa cidade falava do Poneglyph de Pluton. É tipo assim, porque os Poneglyphs são várias pedras espalhadas pelo mundo. Tem gente que conseguiu pegar essas pedras, por exemplo, os próprios Yonkous. Cada Yonkou tem, tipo, lá uma quantidade de pedras dele. Mas em específico, essa pedra falava do Pluton, da arma Pluton, né? Aí foi, mano, ficou esquecido por muito tempo. E aí ele chega lá no Poneglyph. O que acontece? Luta. Não, antes da luta. Porra, tem que falar isso agora, cara. Porra, o cara gosta tanto de falar na porra do tiro que consegue amarrar tudo aí e não fala lá de genialidade. Luta, vamos falar de luta então. Então vamos falar de mais luta aí, cara. Não, cacete. A Robin vira pra ele e fala, porra, bicho, tem nada escrito aqui não, cara. É só sobre a história aqui de uma galera antiga e, porra, aquela parada lá da ilha no céu, é uma parada assim, não tem nada aqui de arma nenhuma não. Aí ele fica putaço, ele fica tipo, porra, eu cheguei até aqui e não é a droga da pedra que eu queria. Mas mesmo, né, antes do Pedro dar o spoiler, né, o Cobra já falava, meu irmão, não tem nada não, é só uma parada aí que a gente protege, quem sabe dessa parada aí. Eu nem sei se tá lá. Não. Aí, mas bora lá. Aí vê lá. Aí, mas tem nada aí não. A gente nem sabe dessa parada. Aí o Robin Lay fala, irmão, é mesmo, não tem nada aqui não. Mas claro, porque ele fez toda essa ação nessa ilha em específico, ele acreditava nisso, né? Porque acreditava que esse Poneglyph que estava escondido lá e que só o rei sabia onde estava dentro do castelo era pra referenciar essa arma ancestral. Sim. Mas aí a Robin meio fala isso pra ele, né, putaço, eu acho que ele resolve que ele vai matar ela, o que ele já faria de qualquer forma. E aí a Robin, né, se vê ali pronta pra morrer e é salva por ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Monkey Luffy. E acho que nessa situação específica só estava o Luffy, né? O Luffy é que vai correndo atrás dele. Porque quando... É meio idiota, mas ele tá caindo, ele tá se segurando num precipício. Não, ele tá se segurando num castelo, né, que fica numa montanha alta. E aí o Crocodile passa uma onda de desidratação nele, só que a água vai pra algum lugar. Aí, no momento que ele passa a onda de desidratação, a água sai do corpo dele, só que ele solta a mão, ele cai lá embaixo e uma gota gigante de água cai no corpo dele. Aí ele meio que se reidrata. E aí ele acorda putaço e vai correr atrás de enfrentar um cara na porrada. Porque funciona muito bem assim. Exatamente assim. Você cai desidratado na rua, você só joga água na cara da pessoa que funciona. Exatamente assim que funciona. Pesquisas milenares já comprovadas. E aí ele vai lá e ele salva a Robin, que vai ser, né, executada pelo Crocodile naquele momento. E ela ainda chega a falar pra ele, do tipo, você acha que eu acreditei por um momento que você ia me deixar viva depois de eu ler essa porra aqui pra você? Para, né, velho? Eu já sabia de tudo. Mas aí, ela pronta pra morrer ali, é salva pelo Monk, né? Ele salva tanto a Robin quanto ele salva o Rei Cobra. E aí a guerra também acaba. O motivo pelo qual a guerra acaba pouco me importa. É um motivo tão imbecil que
Deus me livre. Não, e acaba porque o Luffy derrotando o Crocodile, né? Ele salva o Cobra, a Bibi apresenta o Luffy pro rei. Aí nesse mesmo momento, aí começa aquele, tipo assim, vários momentos felizes na história. Aí, nesse momento, a Vivi encontra com um cara lá que eu dei o spoiler logo no início do programa. Sim, o cara que tinha morrido. O guarda-costa dela, que tinha morrido, mas estava vivo. E que estava com a criança que foi espancada lá no início pelos bichos, o Kappa. Ele revela... Aí, esse cara, né, o guarda-costa, ele revela pra todo o esquema da Baroque Works, que eles estavam lá, eles na verdade estavam... E, coincidentemente, ele fala isso pro Smoker, eu acho. Sim, eles contam tudo. O próprio Cobra ele se dispõe a falar com o governo, com a galera toda, explicar toda a situação. Sim, e quando ele é salvo lá, né, todo mundo é salvo pelo Monk, ele revela, né, ele fala pra Robin, porra, por que você mentiu? Eu sei o que tá escrito nessa porra, a gente sabe, a gente protege essa parada, a gente sabe exatamente o que tá escrito lá, por que você não revelou pra ele? Aí ela fala, tipo, não, cara, meu objetivo era atrair ele de qualquer maneira, mas assim... Não, e é porque ela sabia que ia morrer de qualquer jeito, então era melhor se ela acabasse de morrer, que ele não tivesse o segredo. Sim, e aí ela ainda tenta bater nele, mas não consegue de qualquer forma, e ela fala, tipo, ele tava pronta pra morrer aqui, tipo, agora eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. E aí ela, né, nesses momentos seguidos que o Pedro falou, ela meio que desaparece, ela meio que fala, vou embora daqui. Ela vai embora. Aí, nesse momento, né, eles prendem um Crocodile, eles destituem ele do cargo de Shichibukai, pelas ações dele, por saberem agora que ele era o líder da Baroque Works. Sim. Que a Baroque Works era caçada pela Marinha, pelo governo mundial. E o Luffy, nesse tempo todo, tava dormindo, pra falar a verdade. Se recuperando, ele estava dormindo. Quando eles estão pra ir embora, a Bibi, ela faz toda, tipo, uma passeata pra enganar a Marinha, pra dar a chance deles conseguirem fugir da ilha de Alabasta. O Smoker sabe que eles estão fugindo, só que exatamente pelo Luffy ter salvo a vida dele, ele dá essa brecha. Importante, agora que você lembrou uma coisa muito importante, o governo mundial, ao saber de toda essa história pelo Rei Cobra, eles vão acobertar tudo com relação aos piratas que ajudaram o governo de Alabasta a se livrar de uma grande rebelião e vão dar todos os méritos pro Smoker, que fica full putaço com essa história, porque ele não fez nada. Porque ele é extremamente orgulhoso, ele não fez nada e ele manda todo mundo a merda. Uma das vice-almirantes lá que fala pra ele reconsiderar, fala, porra, não seja esse imbecil. Ela é um almirante que tem o poder da cela, eu acho. É, uma parada assim. Que, tipo, sim, que ela atravessa as pessoas e as pessoas ficam presas. Exatamente. E ela fala, tipo, pô, não seja imbecil, você sabe como é que as coisas funcionam, ninguém vai deixar saber que um bando de piratas ajudou a gente. E aí ele meio que, vá todo mundo a merda. E tá lá na legenda, vá todo mundo a merda. Eu adorei. Não sei se o tradutor me ajudou aí, mas ele manda todo mundo a merda. Aí ela vai lá e conversa mais com ele, e aí meio que fica, né, do dito por não dito, ele não aceita, o governo não acha que ele negou, então no noticiário sai que o grande, né, Capitão Smoke salvou, mas eles aumentam a recompensa pela cabeça do Monk D. Luffy, do Zoro, e que agora cria recompensas pra toda a tripulação dele. Exatamente. Incluindo o Chopper, mas é uma recompensa ridícula de 50 peris, porque acha que ele é o mascote da tripulação. Assim, nesse momento, o Sanji ainda não ganha a recompensa dele porque ninguém sabe quem ele é. Ninguém nunca nem viu ele, porque ele tá sempre na encolha. E quando eles estão fazendo esse escape da ilha, eles estão dentro do barco. Só que eu não lembro se ela se revela ou se alguém descobre ela dentro do barco, mas a Robin, ela está no barco. E ela fala, ela na verdade, acho que é a única tripulante que entra pra tripulação do Luffy, sem que ele peça. Por vontade, por livre e espontânea vontade. Por livre e espontânea vontade. E ela vira e fala, você fez uma coisa comigo, assuma as suas responsabilidades. Aí com essa frase, obviamente, principalmente por ela ter sido a Miss All Sunday, todo mundo desconfia dela, exceto o Sanji, obviamente. Ele é um e fica putaço porque o Luffy fez alguma coisa
casa com aquela bela senhorita e não quer assumir o que fez. Ai, Jesus amado. Mas aí, né, ela revela que ela queria morrer, que aquilo ali era o plano dela, o plano de vida dela, o plano de aposentadoria dela só ia até ali. O Monk se intrometeu naquela porra toda e agora ela não sabe o que fazer da vida. Não é que nem nenhuma novidade, né? Ele se intrometer na vida de alguém. Contra a vontade desse ser humano. Exatamente. E aí ela vai e ela se põe e fala: eu vou começar a navegar com vocês aí, sejam muito bem-vindos aí ao novo grupo da Nico Robin. Então aí eu não vou sair desse barco por nada nesse mundo. E o Luffy manda ver e fala: mano, cola aí, cara, eu sei que você é boa, eu sei que no fundo você é uma pessoa boa, então pode colar aí, tá tudo certo. Mas ela cola aí, mas ela ainda tá naquele nível que nem ela tava com o Crocodile, ela ainda tava no intuito de usá-los. Não, mas o Luffy olhou no fundo do coraçãozinho dela e falou: tá tudo certo. Não, tá pode tudo só se entrega, se entrega assim no sentido. Se entrega. Ficou feio. Ela só passa a confiar e aceitar ele mesmo como amigo, na camas dela, como ele diz em japonês, só bem mais pra frente. Não, por enquanto. Duas sagas depois, a gente já vai chegar lá. Mas A gente não vai chegar frente, agora. mano. mas o Water 7 é gigante. A gente não vai chegar agora, porque já tem 2h30 de episódio, mas a gente vai falar sim de Water 7, que é um arco que eu pessoalmente também gosto. Não é o meu preferido, mas eu gosto bastante. Putz, eu gosto É muito bem do enrolado, mas... E lá a gente pode falar daquela teoria lá do Reddit, do cara que escreveu já todo o futuro do One Piece, que eu acho uma merda. É verdade. Só lá em Water 7, a gente fala disso. Ah, sim, então a gente vai... graças a Deus a gente vai falar de Skype. A gente só falou de um bom arco e... Ela vai se tornar uma criminosa. Vamos nos despedir da Vivi em silêncio. Importa o que aconteça. Isso aqui no nosso braço esquerdo é a marca do nosso companheirismo. E o Skype já vai ficar pra depois.